Prontinho, creio que minha tela já esteja aparecendo para vocês, ou o meu ecrã, como dizemos em Portugal ou em Angola, certo? Então, se puder só confirmar para mim. Beleza, obrigado. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a minha demonstração vai ser sobre migrações para a nuvem. É um ponto ali que é um assunto que a gente vê que ele está muito atual e não é de hoje, já faz um tempo, né? O Microsoft Azure ele existe há 14 anos, não sei aqui quantos sabem. O Microsoft Azure foi fundado pela Microsoft, ali lançado publicamente, na verdade, em 2010. Só que as empresas na época ficavam pensando, nuvem? Como assim? O que é nuvem e tal? Eu tenho meu data center aqui dentro de casa e eu vou continuar como estou, vou esperar o que vai acontecer. Não sei como é aí em Angola ou aí em Portugal, mas aqui no Brasil, historicamente e culturalmente, nós temos o hábito de esperar uma nova tecnologia após o lançamento ser consolidada, para depois da consolidação da mesma, comentários de colegas falando que tal ferramenta é legal, que está funcionando muito bem, aí sim a gente começa a pensar em possibilidades de experimentar e talvez homologar para colocar em ambiente de produção. Para quem não me conhecia antes, vou me apresentar rapidamente aqui, o próprio Chalão já havia me apresentado. Eu me chamo Johnson, eu atuo na área de tecnologia da informação desde 2006, então não se engane com essa voz de moleque. Já completei meus 35 anos de idade, quando eu comecei na área eu tinha apenas 16 para 17 anos, porém desde os meus 12 anos de idade eu era já um curioso com tecnologia. Na época, minha família não tinha condições de comprar computador, nem pagar curso, né, para mim. E eu lembro que eu pedia para o meu pai pagar um curso de informática e ele dizia que não, porque eu tinha tendência a ser um viciado em jogo. E de fato eu adorava jogar videogame na época, eu tinha um Mega Drive e um Nintendo 64 que eu havia ganho do meu irmão. E aí eu, de fato, tinha curiosidade em relação ao computador, um pouco sim para jogar, ou talvez muito, e principalmente porque eu ficava impressionado quando eu via meu primo assistindo TV, assistindo novela. Aqui no Brasil as novelas são muito famosas, né? Assistindo novela por meio de um computador. Isso foi em 1998, foi até antes, né? Eu tinha só 9 anos de idade quando eu vi pela primeira vez um computador funcionando ali para entretenimento. Meu primo estava assistindo televisão no computador usando uma placa de captura da Creative. E eu fiquei impressionado. Nossa, como assim uma antena de TV pode ser plugada no computador e a gente vê televisão no computador? Mal sabia eu que chegaríamos à era do streaming, que é a era que nós vivemos hoje em dia. E tudo isso são serviços, né? Streaming, inteligência artificial, entre vários outros recursos, plataformas de dados, como o Shalom mostrou para vocês na apresentação anterior, são recursos que foram possibilitados por meio da nuvem. Ao longo deste tempo na minha carreira, até mesmo pela falta de condição de fazer investimentos, eu acabei criando um perfil autodidata. Então, eu lembro que eu acessava o site apostilando.com para ler apostilas de Linux, de Windows, de redes e de programação. Eu não gostei da área de programação, eu vi que eu não tinha perfil para ser programador, então eu optei por seguir carreira na área de infraestrutura de redes, onde eu comecei ali como técnico de manutenção de computador. Quem me ensinou a fazer manutenção de micros foi o Márcio, que um amigo dos meus irmãos. Ele é bombeiro lá no Rio de Janeiro e ele mexia nos computadores do batalhão e fazia também manutenções para alguns conhecidos. Então, vizinhos ou amigos que pediam para ele fazer uma manutenção no computador, uma reinstalação de Windows, mandavam as máquinas para casa dele e como eu era vizinho dele, morava na casa da frente, ele deixava eu acompanhá-lo nessas instalações para aprender a trabalhar com informática, que era o meu desejo naquela época. Isso aí foi por volta de 2005 para 2006. Aí em 2006 eu comecei a trabalhar nas famosas LAN houses, que são aquelas casas que têm computadores e que você pode utilizá-los pagando ali um valor hora de utilização, seja de serviço de internet ou para jogar e tudo mais. E então minha carreira ela basicamente começou como um técnico de microinformática, fazendo instalação, manutenção de computadores no lan house e também atendendo os clientes no balcão, seja com venda de
mouses, teclados, acessórios ou até mesmo atendimentos comuns do dia a dia, como elaborar um currículo, um documento. Eu fazia de tudo um pouco, inclusive limpava o chão da loja, o banheiro da loja, então foi um período de longa aprendizagem e eu acho que isso moldou a minha carreira. Por que eu estou contando minha história nesse nível de detalhe para vocês? Porque hoje em dia, os profissionais que querem começar a trabalhar com nuvem, eles estão muito seletivos, para não dizer frescos, como seria na gíria brasileira, ou o famoso profissional Nutella. Porque a galera quer começar com nuvem, quer ver esse mundo incrível, quer ganhar os tais salários altos que muitos prometem por aí, mas a gente esquece de olhar para o básico. Então eu estou aqui, sim, dando instruções e ao mesmo tempo dando bronca com carinho. Porque se você deseja começar na área de nuvem, pense seriamente em primeiro aprender sistemas operacionais, Linux, Windows, o que for da sua preferência. Eu comecei com Linux, depois quando me apresentaram o Windows, instalação de Windows, eu achei super prático e fácil. Eu falei, ah, não, deixa o Linux para lá, porque dava muito trabalho compilar Drive na minha época. Por isso que eu optei por seguir com Microsoft. E aí, quem me ensinou da forma certa. Falou, John, só aprende sistema operacional, depois você aprende as aplicações mais básicas, aprenda redes. Fiz um curso de Fundamentos de Redes da Escola Virtual da Fundação Bradesco, de graça também. Isso foi lá naquela época que eu comecei minha carreira. E ao longo do tempo eu fui acompanhando as tendências. O que seria isso? Na época que era muito utilizado o Windows XP. E que foi meu primeiro período ali, meu primeiro cargo como analista de suporte numa empresa lá no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, moro em São Paulo hoje em dia. Eu via colegas com livros de guia de bolso, que de bolso não tinha nada, o livro era desse tamanho, do Windows XP, e também de certificações de Windows Server 2003, e também o livro de redes do Gabriel, não lembro o sobrenome dele, mas é um cara muito famoso aqui no Brasil. E aí eu fiquei, nossa, legal, putz, vou estudar para isso aí. Só que eu não tinha condição de pagar por uma certificação. Era uma época que não existiam vouchers igual vocês veem hoje. Então eu até fico meio chateado com a galera que fica meio fominha por voucher. Não sejam fominha de voucher. Você vai precisar investir na sua carreira. Claro que é super legal e maravilhoso participar de um evento da Microsoft, talvez ganhar um voucher de 50%, que tem sido mais comum hoje em dia, né? Os de 100% está mais difícil, e fazer prova. Muitas dessas certificações minhas que vocês veem na tela, eu fiz ou com voucher que eu ganhei em algum evento da Microsoft, ou com voucher que eu ganhei das empresas em que eu trabalhei. Só que se eu te disser que foi metade é muito. Mais da metade dessas certificações que eu tenho hoje, e tem outras aí das quais eu não listei aqui, né? Afinal, ao longo da minha carreira eu fui fazendo diferentes certificações. Eu mantive aqui só as mais pedidas pelo mercado, assim como eu deixo no meu currículo também. Eu precisei investir em mim, seja com um curso online. Então, os cursos gratuitos nem sempre me atenderam. Chegou um momento da minha carreira, ali por volta de 2015, 2016, que foi quando eu comecei a olhar para a nuvem, eu acompanhava canais de excelentes profissionais e que são MVPs, como Thiago Guiroto, Josué Vidal, Wellington Agapto. Eu os acompanho até hoje, eu sou cliente deles, eu compro cursos deles que são maravilhosos. Só que eu tive que fazer essa transição entre sair do gratuito do YouTube, que tem muita coisa boa, inclusive, até com os cursos dessas certificações você consegue achar no YouTube também, só que não vai estar num nível tão profundo quanto seria com um instrutor e um curso oficial. Por isso eu recomendo que tente um ponto de equilíbrio entre o gratuito que está lá no Microsoft Learning, então aproveitando que hoje é o Microsoft Learning Day, antes de você seguir para um curso pago, de fazer um investimento que talvez você não tenha uma condição financeira, primeiro siga a trilha do curso no Microsoft Learning. Depois você vê alguns vídeos no YouTube e tal, e não vai ter jeito, só o Learning YouTube talvez não seja o suficiente, depende do curso. Em alguns cursos já serviu para mim, mas vai ter curso, principalmente de nível Associate ou Expert, que você vai precisar sim correr atrás de um treinamento oficial da Microsoft. Legal? Então, dada essa introdução aqui, nós vamos entrar no assunto de hoje, que é falar de migrações para a nuvem. Quando você inicia numa organização ou quando você começa a conversar com o seu chefe sobre uma migração de nuvem, é muito importante que você não saiba somente argumentar que nuvem é legal, é interessante, que é fácil implementar um servidor virtual na nuvem do que implementar uma máquina física. Inclusive, eu tenho aqui embaixo da minha mesa, nesse momento, 2 servidores físicos da HP. Eu até ia preparar um deles para simular uma migração mais completa, só que como o tempo da apresentação é curta, eu não vou conseguir seguir com eles, então eu vou seguir com os recursos online mesmo,
mas o procedimento vai ser parecido, tá bom? Se você que está aí agora, copia o link, eu vou jogar o link dessa sessão do Teams aqui no chat, ou pega o link que você recebeu por e-mail, compartilha aí, né, com aquele seu colega de WhatsApp ou grupo de WhatsApp, porque eu acho que essa sessão vai ser imperdível para aquele seu amigo que você estava conversando sobre como iniciar uma carreira em nuvem. E assim, vou até deixar aqui no chat para vocês. Podem compartilhar à vontade esse link aí, chama a galera para entrar aqui agora, porque o assunto vai começar a esquentar. Qual que é a minha intenção aqui hoje nessa agenda? É mostrar para vocês que na hora de avaliar um cenário de migração para a nuvem, seja numa pequena empresa, e eu já atendi, já fiz migrações de várias pequenas empresas ali a partir de 2016, que foi quando eu comecei a trabalhar com nuvem, eu fazia migrações de e-mail primeiro, né, para Exchange Online, pelo Microsoft 365, depois eu comecei a experimentar ali integrações da AD local com a Azure AD, migrações de pequenas máquinas virtuais ou aplicações mais simples para o Microsoft Azure. Mas mesmo nessas situações de pequenas empresas, eu precisava saber explicar quais seriam os ganhos, o impacto da migração. Por que que é importante fazer essa migração? Por onde que eu começo numa definição de infraestrutura, de serviços em nuvem ou serviços de plataforma? Então, na hora de falar em migrar servidores para a nuvem, é necessário explorar ali alguns benefícios que vão além do operacional. O operacional é você ter menos dor de cabeça com a administração de um data center físico, menos gasto de energia porque você está deixando de usar um ar-condicionado parrudo, menos servidores na tua infraestrutura local, mas tem outros ganhos financeiros escondidos aí. As empresas, principalmente diretores e gestores da área de finanças, ou quem libera o pagamento da conta, tem mania de querer olhar só para o valor total. Ah, quanto vai custar o nosso serviço de nuvem mês? E eles acham alguns serviços caros. O ponto aqui é que você deve primeiro saber mostrar o custo invisível, ou seja, o ROI. Tanto o TCO, né, o custo total de propriedade, de ter um data center próprio em casa, inclusive existe uma calculadora do Azure para isso, calculadora de TCO, quanto o possível retorno do investimento ao migrar para a nuvem, além de ganhos em relação à conformidade. Começando aqui pelos benefícios operacionais. Você deve pensar em eficiências como, por exemplo, ganho de tempo. Digamos que você é um analista ou um administrador de redes numa empresa, você cuida de alguns servidores, e aí eu já fui um administrador de redes de empresas que tinham só data center on-premises. Era muito comum eu sair de casa final de semana com a minha esposa, ir para o shopping com a mochila com o notebook nas costas, porque quem me ensinou a ser administrador de redes me disse na época que um bom administrador de redes sempre estava com a sua ferramenta de trabalho à sua disposição, que era no mínimo um notebook com uma conexão 3G ou 4G para uso na rua e conexão VPN para acesso seguro ao ambiente. E aí, desde quando eu me tornei administrador de rede júnior, eu sempre tive esse hábito. Por quê? Nos ambientes de servidores que eu administrava, que tinha a possibilidade de fazer um acesso remoto seguro via VPN, alguém me ligou, falou que está com problema na operação no final de semana, num sábado. Eu sentava em algum cybercafé, uma padaria, ou que seja, um restaurante, abria o meu notebook, conectava a internet 3G e tentava acessar remotamente o ambiente para ver o que estava ocorrendo. E nem sempre eu conseguia. Houveram situações que eu estava na rua num aniversário, num compromisso particular que seja, e precisava pegar um táxi, um Uber e sair correndo para a empresa ou para o cliente para poder verificar o que estava acontecendo, principalmente quando eu não tinha acesso remoto por ter caído a internet do data center do cliente, ainda mais em pequenas empresas que não costumam ter redundâncias de links. Ou seja, eu deixar de fazer isso, de sair correndo de um lugar para o outro para ver o que aconteceu num data center físico, é um ganho de eficiência. Então, migrar para a nuvem já me livraria desse processo, dessa dor de cabeça. Então, eu vou reduzir necessidade de suporte, eu vou ter ganho de tempo na hora de atender uma emergência, se é um data center que está em nuvem, porque eu acesso pelo portal do Azure, né, tem um portal de gerenciamento muito bom para isso. E se eu precisasse, por exemplo, fazer um upgrade no servidor? Imagina que a empresa comprou um novo servidor e que a quantidade de memória que foi orçada para aquele equipamento, depois que colocou o equipamento em produção, então imagina, você faz o orçamento de um servidor, espera uns 15 dias para ele chegar após a aprovação da compra, fora o processo de cotação e aprovação, que também leva um tempo, né? O servidor chega, você faz uma homologação, implementa a tua aplicação, estou falando de um servidor físico no data center on-premises ainda.
E aí, de repente, depois que o servidor começa a rodar, que você dá acesso aos sistemas hospedados nele para os colaboradores e as pessoas da organização, você percebe gargalos e perdas de desempenho. Você teria que fazer um upgrade de memória naquela máquina, talvez. E aí você precisaria, de novo, orçar a memória, guardar a aprovação de compra, adquirir aquela memória adicional, esperar chegar. Aí teria um tempo de parada, um tempo de manutenção do servidor para desligá-lo num final de semana e posteriormente você pegar e fazer aquela instalação e aí sim na semana validar aquele servidor. Também foi perda de tempo. Então, de novo, se esse servidor estivesse na nuvem, a capacidade de escala dele para fazer um upgrade seriam poucos cliques. Então, mais um benefício de ir para a nuvem, que é reduzir tempo ali de manutenção, facilitar minha vida na hora de alterar uma configuração ou um tamanho de máquina virtual e principalmente reduzir esses custos indiretos, invisíveis, porque o retrabalho, a perda de tempo, acionar pessoas para todo esse processo, esse fluxo que eu expliquei, também custa dinheiro. Então, você tem que pensar no teu custo de hora técnica. Você, às vezes, fica olhando só para o teu salário. Ah, eu sou um analista de suporte e ganho, exemplo, R$ 3.000. Muito até. Na época que eu era analista de suporte, eu ganhava R$ 1.200, R$ 1.300. E eu vejo hoje o pessoal reclamando de vaga de analista de suporte com 2, 3 mil. Tá ótimo. Sei que tudo ficou mais caro, né? Então, o salário nem sempre acompanha nosso custo de vida. Mas o ponto é que você deve ver a tua rotina de um profissional de suporte como um período de aprendizado. E esse aprendizado vai ser eterno, conforme você vai subindo a escadinha na TI, seja analista de suporte, administrador de redes, ou administrador de nuvem. Eu costumo dizer que eu sou um eterno analista de suporte. Mas o que me trouxe diferencial na minha carreira? Não foram só as certificações. O grande diferencial da minha carreira foi saber ter essa visão que eu expliquei para você, de ver que um custo operacional de uma pessoa trabalhando com computador não é somente o que ela faz, mas sim o que ela é capaz de gerar para a empresa. E aí entram os benefícios financeiros. Na hora de falar de migração de nuvem, quando a gente fala em redução de custo, não é reduzir o total da conta paga de forma direta. O retorno do investimento em um serviço de nuvem ele pode acontecer de 1 a 3 anos, ou mais, dependendo do tamanho da operação, mas a média tem sido ali, em média tem sido até 3 anos de operação, as empresas costumam começar a perceber um retorno de investimento. Eu já participei de projetos em que o cliente percebeu retorno de investimento muito rápido, em 1 ano ou 2 no máximo. Aí você fala, ah, mas 1 ano é muita coisa. Não é, gente. Falando de tecnologia, assim, ainda mais que temos muitas tendências e atualizações ao longo do tempo, e aí eu tenho que comparar o seguinte, um servidor físico no data center local, ele teria um ciclo de vida de aproximadamente 5 a 10 anos. Já já vou falar de ciclo de vida de software também, tá? Principalmente de servidores Windows, por exemplo. Levando em consideração o ciclo de vida de um servidor físico, que empresas que compram, e eu acho que alguns colegas aqui que talvez atendam algumas empresas já devem ter visto empresas com servidor funcionando por 12 anos ou mais, enfim. O ciclo de vida de uma máquina, ela se paga, demora muito num data center físico para se pagar. Em nuvem não, em nuvem ela se paga mais rápido. E outro ponto, aquela máquina no data center físico, ela está gerando os tais custos invisíveis que eu falei, né? Então, você deve pensar em sair da despesa de capital, que é o CAPEX. Vocês, quem aqui estudou a Z900 deve ter ouvido falar desse termo, né? Então, a despesa de capital é aquele gasto que eu faço na entrada. Se eu vou comprar um novo servidor para o meu data center físico, eu ligo na Dell, na Lenovo, na HP ou qualquer que seja o outro player, e eu faço a aquisição daquele equipamento e tenho um gasto operacional no início. Exemplo, um servidor custa em média, não sei fora do Brasil, mas aqui no Brasil custa em média R$ 10.000, dependendo da configuração do servidor, ou talvez mais. Eu já vi servidores na faixa de R$ 20.000, R$ 30.000, servidores que custam o valor de um carro popular. E aí você deve pegar esse valor de investimento que você faria num servidor e diluir até em 3 anos. Então, como diz o Thiago Alves, né? Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Se eu pegar um servidor que me custa, sei lá, R$ 15.000 e dividir por 36 meses, que seria o período de 3 anos, esse servidor, ele, teoricamente, estaria me custando
não estou olhando ainda o custo de licenciamento de software, não estou olhando o custo operacional de um profissional trabalhando para fazer a manutenção de suporte fora a implantação daquele servidor, não estou olhando o gasto energético, não estou olhando um monte de outras coisas invisíveis aqui. Mas considerando só o equipamento físico, aquele servidor num período de 3 anos, se eu fosse fazer um leasing dele, né, que é aquele financiamento bancário ali do equipamento sendo pago por esse período, e nem todas as empresas conseguem leasing, depende muito do contrato, e você não vai fazer leasing para um único servidor, você faria para vários. Então, fazendo uma conta fria, uma continha de padaria, em papel de pão, um servidor físico custaria em média R$ 416, mais custos energéticos e custos operacionais de pessoas trabalhando para mantê-lo funcionando, e geralmente nem sempre é uma pessoa só que cuida. Mesmo você falar, não, a empresa que eu trabalho sou eu sozinho para cuidar de tudo. Beleza, mas em algum momento você precisa de outros profissionais, ou outras consultorias, ou do suporte do fabricante do servidor. E se eu fosse considerar o período de suporte para o pró-suporte da Dell, ou aquele contrato de suporte da Lenovo ou da HP, também é outro custo que entraria que muita gente não vê. Quando eu falo em migrar para a nuvem, eu vou sair do CAPEX para o OPEX, que é a despesa operacional. Ou seja, eu vou diluir esse investimento pagando apenas uma mensalidade, ou seja, eu pago conforme o uso dos serviços. E eu vou ter vários ganhos ali de eficácia, benefícios de conformidade, de gerenciamento, de políticas, de ferramentas de gerenciamento de servidores como Azure Arc, ferramentas para monitoramento de servidor como Azure Monitor, Log Analytics, entre várias outras soluções que eu poderia implementar para me ajudar a aumentar a eficiência e produtividade no quesito monitoramento do ambiente, confiabilidade, auditoria de ações e acessos e atividades realizadas naquele servidor. Outras ferramentas de segurança que eu poderia implementar, como Defender for Cloud, Defender for Servers, Azure Front Door, Azure Firewall. Azure Firewall eu vejo poucas pessoas usando, em todo esse período que eu trabalho com Azure de 2016 para cá, já são 8 anos. Azure Firewall eu só peguei um cliente que tinha, clientes que geralmente usam Firewall no Azure acabam optando por um Fortinet no Azure, usando Marketplace ou qualquer outro tipo de Firewall implementado lá. E aí, o ponto aqui é o seguinte, quando a gente fala de conformidade, você tem que olhar que sua empresa, ela talvez tenha que cumprir requisitos legais. Eu atendo, por exemplo, algumas corretoras financeiras que precisam estar aderentes a normas do Bacen, que é o Banco Central aqui do Brasil. Eu atendo outras instituições financeiras, acabei de publicar um caso de sucesso com o Banco Pan na implantação do Defender for Endpoint. A Microsoft publicou, na verdade, eu fiquei super feliz, foi a primeira vez que meu nome apareceu num caso de sucesso oficial da Microsoft. Eu já tinha participado de outros projetos que se tornaram casos de sucesso na Latini Group, que era Chili Beans, FS Bioenergia, PhD Engenharia, enfim, mas foi o primeiro caso grande oficialmente publicado pela Microsoft que meu nome esteve diretamente envolvido e eu fui o único executor do projeto junto com a equipe de segurança do cliente final. Isso não paga a conta, mas para o currículo conta. E eu sempre tive o hábito de pegar dos menores projetos, até pequenos projetos em que eu ajudava alguma empresa a estar em conformidade com alguma norma ou em adequar o seu ambiente para ter uma melhor postura de segurança. Isso eu pego desde a época que eu era analista de suporte pleno. Todo cliente que eu atendia, eu sempre tive o hábito de colocar no meu LinkedIn, no meu currículo, os pequenos projetos. Exemplo, um projeto de troca de solução de antivírus, um projeto de migração do antivírus com gerenciamento local para um antivírus com gerenciamento em nuvem. Um projeto de migração de 10, 20 contas de e-mail que seja. Então, a escadinha da TI, para a gente ganhar maturidade, ganhar reconhecimento profissional, ele requer que nós, profissionais técnicos, saibamos falar com os clientes com uma visão de negócios. Então, quando você fala em reduzir tempo de inatividade, o gestor de uma empresa ele não quer saber se você vai usar os Zabbix para monitorar, se você vai usar qualquer outra ferramenta de monitoramento de mercado, se você vai usar Grafana, etc. O reduzir o tempo de inatividade para um gestor, para uma pessoa da área de negócios, entenda o seguinte, Johnson, nosso servidor parou. Em quanto tempo você vai colocar no ar novamente? Não importa se ele esteja no local ou na nuvem. Estar na nuvem pode facilitar a tua vida. Mas somente estar na nuvem não me garante o melhor nível de segurança se eu não levar aquele ambiente na nuvem da forma correta. Então, quando você for falar em migração ou executar um projeto de migração de nuvem, você vai usar os recursos do Cloud Adoption Framework, do Azure, o CAF, que tem ali uma série de documentações da Microsoft que muitos profissionais ignoram e acabam errando nas suas implantações de nuvem, porque eles deveriam olhar para aquele ambiente,
entender ali as recomendações, boas práticas da Microsoft ou da AWS, se você estivesse indo para a nuvem da Amazon, ou do GCP, se estivesse indo para o Google, ou da IBM Cloud, que seja, não importa. Todo player de nuvem tem seus recursos de gerenciamento e conformidade e suas boas práticas de adoção. Então, impactos de uma implantação de uma infraestrutura em nuvem, ele pode sim lhe dar um retorno de investimento de quase 5 vezes mais do que você teria num período, no mesmo período num ambiente de infraestrutura local. Então, assim, existem pesquisas da Microsoft que se baseiam em dados reais para chegar nesses valores, nessas métricas que vocês estão vendo. Inclusive, você consegue encontrar essas pesquisas não somente realizadas pela Microsoft, como pela Forrester Consulting ou pelo próprio Gartner. Inclusive, a Microsoft tem muitas soluções que hoje são líderes no quadrante mágico do Gartner. E o ponto que, assim, o profissional de TI, para ganhar destaque, ele precisa ser eficiente. Então, assim, você começar a ver formas de se tornar mais produtivo, de atender essas regras de negócio, de entregar para a empresa maior agilidade ali em resposta a incidente, resposta a padrões que precisam seguir, vai depender muito de como você planeja a gestão do teu ambiente local ou do teu ambiente de nuvem e principalmente as situações em que você poderia evitar que a empresa tivesse gastos desnecessários. Isso sim vai se traduzir em custo mais baixo. Economia de nuvem não quer dizer pagar menos, é pagar melhor, ou seja, pagar aquilo de acordo com o que de fato a empresa precisa. Inclusive, existem práticas de FinOps para isso, para que você ajude. E outro exemplo, muita gente que ao migrar para a nuvem pensa que é só levar o servidor para a nuvem e morrer o assunto. Você precisa pensar em técnicas para recuperação de desastre. Eu vou configurar um Azure Backup, eu vou configurar um Vim Backup no Azure, eu vou contratar uma ferramenta de backup da Acronis na nuvem. Você tem possibilidades. No marketplace do Microsoft Azure tem diferentes soluções de backup além do próprio backup do Azure, e só o backup não vai ser suficiente. O backup em nuvem, você realizar o backup usando uma solução nativa de nuvem como é o Azure Backup, vai te trazer agilidade na execução de backup. Muitos aqui, eu mesmo já fui esse tipo de profissional, que quando eu administrava o servidor local, eu sofria muito com gestão de backups usando ferramentas on-premises, porque essas ferramentas dependiam de velocidade de contato com o meu storage, de velocidade de leitura de disco. Na época que eu usava servidores que tinham somente HDs, então era um sofrimento horrível. Hoje em dia vocês estão bem, tá? A galera já dá sorte aí de trabalhar em empresas que compram servidores com SSD ou com disco size de 15.000 RPMs. Vocês estão no céu e não sabem. Então, assim, quando a gente fala em recuperação de desastre, você tem que evitar não somente a perda de produtividade de um servidor parado, você tem que possibilitar que a empresa possa recuperar seus dados além de um backup. Então, o disaster recovery ele não é o backup é o mínimo necessário. O disaster recovery você pode usar os recursos de DR do Azure, de replicação de máquinas virtuais, usando o Azure Site Recovery, para você migrar a tua máquina para um segundo data center. Então, migrar para uma infraestrutura de nuvem você deve traduzir tudo isso que eu comentei aqui num cenário ali resumido. Exemplo, eu vou aproveitar contratos de data center de servidor que está perdendo ciclo de vida, que não vai ter mais renovação do suporte do fabricante no ambiente local, e aí sim eu vou sugerir a migração dele para a nuvem. Ou seja, você não vai migrar todo o data center porque você acha a nuvem legal e interessante, por mais que ela tenha muitos ganhos operacionais e financeiros. Você deve consolidar isso. Está acabando o meu contrato de suporte de 5 anos de um servidor Dell e eu não vou conseguir renovar, e aquele servidor já está meio capenga, não está confiável. Não digo capenga pela marca, e sim pela a marca é excepcional, excelente, mas sim pelo, pela preocupação de confiabilidade do ciclo de vida das peças daquele servidor, do HD e demais itens daquele hardware. E aí, a Dell ela tem um limite, ela só renova o contrato para suporte dela por um período de tempo. Passou de 5 anos, aí é você e Deus ou você e algum prestador de serviço terceiro que vai te ofertar algo nesse sentido. E aí, então você vai aproveitar aquela situação para sugerir uma migração. Ou na situação de aquisições ou de integração, fusão de empresas, também é um bom momento para avaliar o ambiente, olhar para o inventário. Então mantenha, por favor, seu inventário atualizado, nem que seja numa planilha de Excel. Seu inventário de servidores, seu inventário de serviços e aplicações que você usa, porque isso vai te ajudar também a identificar oportunidades de migração. Outros pontos, necessidades ali urgentes de ampliação de capacidade. Ficaria muito caro fazer um upgrade no servidor local? Aproveita.
pensa na transição para a nuvem e reaproveite aquele servidor numa outra finalidade, numa outra aplicação. Ou situações de atualização de software. Você está saindo do Windows Server 2012, que já acabou o suporte dele, né? Ou do 2008, que tem empresas corajosas que ainda usam. Ontem mesmo eu falei com um cliente, eu fiquei assustado quando eu vi ele com o Windows Server 2012 como principal controlador de domínio. Então, quando eu vejo esse tipo de situação, eu já recomendo, cara, atualiza aí pelo menos para o Windows Server 2019 ou para o Windows Server 2022, porque a Microsoft já lançou o Windows Server 2025. Não fique numa edição tão passada, tenta usar no máximo a penúltima. E aí, um ponto aqui. A atualização de software é outro item que a gente acha que só executar o Windows Update está bom. Não, você tem que olhar para outras aplicações usadas no ambiente, gestão de vulnerabilidades. Então, o Defender for Cloud também pode te ajudar com isso lá no Azure, se você embarcar os servidores para avaliação de conformidade, avaliação de recomendações de segurança por meio do serviço do Defender, e também pegar situações de fim de suporte de um software, porque tudo isso, todos esses pontos de vista podem se traduzir numa redução de custo, e você vai capacitar a tua empresa para que ela seja competitiva no mercado, para que ela atenda melhor seus clientes com todas as suas aplicações funcionando perfeitamente. Bom, legal. Preparação. Como que você vai se preparar para chegar nesse discurso? Precisa ser um Johnson com 16 anos de carreira em TI para poder falar bonito assim? Não. Você precisa ter visão. Você precisa saber colher as informações das fontes certas. O pessoal até fica brincando comigo porque o meu navegador, né, eu uso geralmente o Edge, inclusive em mais de uma sessão aberta, dezenas de abas com o íconezinho da Microsoft aberta, porque eu passo o dia todo consultando documentações da Microsoft. E, ultimamente eu tenho consultado bastante o Copilot, até na versão gratuita lá no copilot.microsoft.com ou no Copilot no Edge. Por quê? Você não precisa ser um super-herói e saber tudo de nuvem, de todos os serviços no primeiro momento, principalmente no início da sua carreira de nuvem. Você precisa, no mínimo, saber, sim, conceitos de redes, conceitos operacionais e conceitos de nuvem. Treinamentos, você tem treinamentos gratuitos tanto no Pluralsight e na Microsoft tem mais, hoje em dia está até melhor a biblioteca de treinamentos do Microsoft Learn. Inclusive, aqui no Microsoft Learn Ambassadors, a gente estimula vocês a usarem ao máximo o Microsoft Learn. Lá na ONG Escola da Nuvem, onde eu sou instrutor também, faço isso com bastante frequência. Mas assim, conheça o Azure, não precisa ser de ponta a ponta. Você não precisa fazer não vai ser uma imersão de 8 horas de um curso de nuvem que vai te salvar. A imersão, a mentoria são recursos legais e complementares. Serviram para mim, inclusive até hoje, eu participo de mentorias de cursos de nuvem Microsoft. O ponto aqui é que vocês têm que pegar e usar esses recursos. E aí a certificação vai ser o último item que você vai pensar. Eu não vou estudar pensando na certificação, eu vou estudar pensando em aprendizado, em conhecimento. Depois sim eu vou para a certificação. Então, na hora de pensar ali numa infraestrutura de nuvem, você vai pensar em fazer com que suas aplicações estejam funcionando corretamente, que você garanta a melhor integridade e que você venha ali a melhorar a segurança, a ver como a empresa pode pagar menos usando o Azure. Então, alguns serviços da Microsoft na AWS seriam mais caros. Exemplo, VM Windows Server na AWS, apesar da AWS ter contratado alguns profissionais da Microsoft, como o Bruno Lopes, que é um excelente profissional, um amigo meu, ele está lá já há alguns anos. A AWS ainda tem alguns serviços que para a Microsoft é mais caro. Então, use a calculadora do Azure, use a calculadora da AWS, compare serviços. Tem coisas que no Azure é bem mais barato, principalmente VMs com SQL Server, dentre outros serviços como VMs com Windows Server, porque a Microsoft já tem recursos, ou na calculadora do Azure, você já consegue estipular o uso de uma VM Windows com as licenças já pagas pelo uso, ou se você é de uma empresa que tem um contrato de licenciamento com Software Assurance, não são todas as empresas que têm isso, eu tenho pego poucos casos, inclusive de empresas com contrato SA, apenas algumas grandes, então, enfim, você deve ver ali formas de convergir entre melhor serviços de nuvem, melhor custo-benefício para a operação e qual serviço é melhor ter de um lado ou do outro. Eu participei de um projeto onde eu preferi manter um banco de dados de uma aplicação específica na AWS quando queriam migrar os VMs para Azure. Foi um projeto em que era para migrar mais de 100 servidores da IBM Cloud, da AWS e do GCP para o Azure. Eu falei, não, serviço tal, aplicação X, deixa lá na AWS porque usava um banco de dados
RDS, que era um Oracle, e naquela ocasião em específica, isso não é via de regra, tá, pessoal? Eu analisei aquele projeto, aquela aplicação e vi que eu teria mais confiabilidade ou inovação mantendo lá na AWS e migrei para Azure aquilo que eu vi que teríamos ganhos operacionais e redução de custo também, tá? Aqui a Microsoft cita ali um caso da Komatsu, inclusive eu não participei desse projeto, no caso que está ali, mas eu atendi recentemente a Komatsu pela Cloud Target, que é a empresa que eu trabalho. Eles são uma empresa, um grupo japonês e eles são bastante inovadores, estimulam bastante os profissionais deles a, a inovar ali, a conhecer melhor os serviços de nuvem. Inclusive, isso é um ciclo, tá? Não é à toa que a renovação de certificações da Microsoft ela é obrigatória fazê-la anualmente e é de graça a renovação, tá? Você foi lá, pagou uma certificação a Z104. E aí você fez a prova, passou, e você vai daqui a um ano vai precisar renovar. Inclusive minha certificação 034, eu passei nela em 2020 e eu de lá para cá renovo anualmente. Inclusive já está chegando o período de renovação outra vez. Então assim, o grande ponto aqui é a facilidade de subir serviços em nuvem. Agora vamos para a prática, que eu prometi. Chavão, quanto tempo que eu estou falando aí, só para não estourar muito tempo do colega, eu tenho que ainda 25 minutos, é isso? Se puder só confirmar para mim. Ele só me deixar à vontade. O outro colega só me deixar à vontade. Ah, tá bom, obrigado. Ok. Bom, eu estou aqui no portal do Azure, pessoal. Nós temos lá alguns serviços que são gratuitos. Então, assim, você consegue começar a usar o Azure com $200 de crédito gratuitamente e teria até 30 dias para usá-lo, entre outros serviços que são gratuitos. Só que você não pode estourar esse período de crédito, ou se você já usou alguma vez esse trial, você não vai conseguir utilizá-lo novamente. Tem gente que fica fazendo gambiarra, dando jeitinho brasileiro ali de querer criar contas diferentes, usar números de celulares diferentes. Não faça isso, não perca seu tempo. Inclusive a Microsoft ela deu uma podada na liberação de créditos gratuitos um tempo aí, por conta dessa mania da gente querer dar o jeitinho de usar tudo de graça. Meu, uma conta experimental, um trial, é para você pegar, usou, expirou, já era. Vai lá e ativa. Eu, por exemplo, eu quando eu comecei a seguir o próprio Zé Canunes, que o Chalon citou, quando eu comecei a seguir o Guilherme Maia, o José Vidal, o que eles me ensinaram? Você foi lá, experimentou teu crédito gratuito, tal, acabou. E agora? Ah, eu tenho que pagar. Você tem o recurso da assinatura paga conforme o uso e você deve experimentar isso com responsabilidade. Ah, eu tenho medo de colocar o meu cartão de crédito e de repente estourar. Existem recursos no Azure como controle de orçamento. Você pode colocar um limite de orçamento. O que eu fiz na época? Eu era analista de esporte, ganhava menos que R$ 2.000 por mês. Eu coloquei um cartão de crédito e coloquei um limite de gastos de R$ 100 por mês. Comecei com 50 e depois fui para R$ 100 por mês. Por quê? Eu não queria me limitar a expansão do meu conhecimento. Eu não queria ficar perdendo tempo caçando várias contas de e-mails minhas e diferentes números de celulares, até da família, que eu vejo algumas pessoas fazendo aí, para conseguir ativar crédito gratuito. Gente, ativou o seu gratuito uma vez, a próxima possibilidade gratuita seria o Azure for Students, onde você pode, por exemplo, se você faz faculdade, se você tem uma conta de e-mail da sua instituição de ensino, você poderia vir aqui e acessar, sei lá, deixa eu até ver se eu tenho alguma conta minha aqui de uma acadêmica para usar. Eu acho que a que eu tinha eu já usei. Só um minutinho. Eu tinha da Fundação FAT, mas eu já usei já. Talvez eu não consiga, mas eu quero só mostrar para vocês ali. Azure for the Students. Deixa eu caçar aqui. Quem é estudante consegue usar ali $100 de crédito com a Azure e não é necessário cartão de crédito. Para isso, você tem que ter um e-mail da sua faculdade, da sua instituição de ensino devidamente autorizada e legalizada ali. Boa, Luan, muito bom. Luan falou que usa acadêmica e tem muitos benefícios, de fato. Ajuda até com certificação, isso mesmo. Dependendo da instituição de ensino, algumas têm até benefício de 50% de desconto em certificações, viu? E aí você consegue comprovar até com documentação de matrícula, né? Documento de comprovação de inscrição da faculdade te ajuda lá no Microsoft Learn a configurar o seu perfil de estudante. No Azure for Student, aqui É eu uma acho que mão essa na conta roda, vai... tá? Oi? É uma mão na roda, ajuda muito. Tem muito Ajuda. benefício mesmo. Tem muita coisa legal.
Concordo. Ajuda demais. E assim, o que eu costumo fazer? Ele vai tentar ver ali se eu sou ou mesmo, se eu estou autenticando de fato com uma conta de estudante. Aqui eu entrei com a conta da Fundação FAT, que é uma instituição de ensino aqui do Brasil. Ó que legal, já apareceu o Copilot Forever ali para mim. E aí, beleza. Aqui, ó, dos meus créditos, ó, eu não tenho mais crédito disponível. Deixa eu ver se tem ou não. Crédito disponível. Cadê? 509, deixa eu ver se está dólares ou reais. E ali, quando que expira? 22 de junho. Eu acho que ele renovou minha conta de estudante. Deixa eu confirmar se fez isso mesmo ou não. Aqui, ó, Azure for Students. No meu caso, eu vou simular a adição de uma nova, eu não vou conseguir. Quando você vai lá entra com a conta de estudante e vai aqui adicionar, ou faz o processo pelo link que eu mandei aí, o link de inscrição. Deixa eu mostrar novamente aqui. Vou jogar isso aqui para cá para facilitar. Cadê? Vou colocar isso aqui. Quando você faz o processo aqui, ó, de experimente gratuitamente, entra com uma conta qualificada, e aqui tem até a explicação de saber mais sobre a qualificação, aí ele vai tentar seguir um processo de adição e de ativação da conta de estudante para você, tá? Depois que ela é ativada, ela fica com esse nome aqui, ó, Azure for Students, mostra lá o nome da instituição de ensino e tal, no meu caso o custo está zero porque eu não tenho nenhum serviço implantado. Aqui tem os principais serviços gratuitos, ó, eu posso usar Azure Cosmos DB por até 1 GB mês. Eu posso usar o Azure Cosmos DB na camada gratuita de 100 RUs por até 1 hora ali. Então, tem coisas que você vai acessar, vai experimentar, vai fazer um laboratório e você deve depois, aqui no gerenciamento de custos, se fosse uma assinatura minha, com meu cartão de crédito, eu colocaria um alerta de custo ou um limite de orçamento. Dá para fazer isso, tá? Agora, se você criou um serviço aqui, fez um laboratório, você deve lembrar de ir lá nos seus grupos de recursos ou nos seus recursos e excluir aquilo que não está em uso. Eu vou aqui para a prática. Digamos que você já tenha ativado a sua assinatura, seja de estudante ou a pagar pelo uso com o teu cartão. Vou criar aqui um grupo de recursos. Existe um padrão de nomes, tá? O que eu costumo usar? Eu coloco aqui RG de Resource Group e depois eu tenho assim o nome do projeto, nome do serviço que eu estou implantando. Então eu vou colocar aqui Migration ou migração aqui como se fosse eu coloco o título ou da aplicação ou do projeto que eu estou executando, enfim. Vou simular aqui que é o Resource Group do meu ambiente do MSLA, que é o Microsoft Learning Ambassadors. É essa mesma sigla, né, André? Se puder confirmar para mim. Sim, sim. Não, o L vem primeiro. O L. Ah, tá. MLSA, na verdade. Perdão, Ok, obrigado. sim. Então, Microsoft Learning Student Ambassadors. Estou aqui criando meu resource group do projeto do Microsoft Learning Student Ambassadors, ou que fosse o projeto de uma empresa ou de um serviço específico. Região. A escolha da região é importante. Eu não vou só escolher a região mais barata. Claro que escolher a região mais barata é legal, tal, mas eu tenho que entender para o meu projeto que tipo de aplicação que eu estou implantando, porque se for uma aplicação que os usuários vão acessar apenas daqui do Brasil, ou que vão acessar daí lá da Europa ou daí da África, enfim, eu tenho que olhar para o seguinte, o, o- ou eu implemento um serviço que tem ali um acesso regional, né? Ou então eu implemento o serviço mais próximo do local do usuário final. Então, se eu fosse aqui implantar uma aplicação que fosse ser utilizada pelas pessoas no Brasil, eu vou talvez dar preferência pelo Brasil, mas eu tenho que olhar meu orçamento também, tá? E vai depender do tipo de serviço. Talvez tenha serviço que não tem em determinada região. Marcações ou tags, isso aqui é importante. O que eu costumo usar? Ambiente. Uma tag de ambiente vai dizer se aquele ambiente é de homologação, se é de testes. Aqui não use caractere especial, tá? Nas tags. Vou colocar aqui que é um ambiente de teste, por exemplo. E aí de qual projeto? É do projeto do Microsoft Learning. Student Ambassadors. Ou eu poderia colocar só a sigla, né? E aí, qual é a importância deste projeto? A importância, nesse momento, está só um ambiente de teste, a importância é baixa, não tem problema se ele ficar fora. Isso aqui te ajuda até na gestão de custos. Centro de custos. Quem é que vai pagar por esse projeto? Vai ser ali
a área de TI ou a área de marketing, se fosse um projeto de uma aplicação para o uso do marketing. Isso aqui vai te ajudar a aplicar boas práticas de governança, de auditoria, de gestão de recursos, gestão de custos, tá? Ele vai fazer a validação daquele meu grupo de recursos e vou aqui mandar criar. A criação de grupo de recursos ela é muito rápida, eu posso ir para o grupo de recursos ou clicar aqui no mesmo. Agora eu já tenho um ambiente pronto para que eu possa criar e implementar os meus serviços neste grupo de recursos. Digamos que eu queira seguir com o meu projeto, e agora eu vou pular para uma outra apresentação aqui. Deixa eu só fechar essa e abrir uma nova. Digamos que meu projeto seja um projeto de migração de servidores Windows para o Azure. Eu vou tomar um pouquinho de tempo do próximo palestrante, mas vai valer a pena, tá? Já vou até antecipar meu pedido de desculpas aqui, porque eu estou tentando trazer um contexto de teoria e prática de projetos para vocês, tá? Eu já consegui convencer o meu chefe no apoio ao projeto, ele entendeu que é importante migrar os nossos servidores Windows legados ou aplicações para a nuvem, e o nosso objetivo é alcançar a alta disponibilidade nessa migração para a nuvem. Então, o que eu ponto? Eu tenho que olhar o que eu tenho hoje dentro de casa. Lembra que eu falei da importância do inventário? Se você tem servidores Windows Server 2008, o ciclo de vida deles, o término do suporte deles, aconteceu, o suporte base acabou em 2015 e o suporte estendido pela Microsoft acabou em 2020. Se eu tenho ali o SQL Server 2008 Enterprise, o suporte base acabou em 2014 e o suporte estendido acabou em 2019, ou seja, você está há alguns anos sem atualizações de segurança importantes, a não ser que você tenha contratado algum serviço como o SU na Azure. E considerando que você está no ambiente local, eu estou entendendo que você ainda não tem nada disso e você está desprotegido, está com o seu ambiente vulnerável. E aí, para quem tem o Windows Server 2012, o R2, o Windows Server 2012 acabou o suporte principal, o suporte base ali em 2018. Só para vocês entenderem como funciona o ciclo de vida do suporte da Microsoft, ele é de 5 anos. Tem a data de início, a data de lançamento do produto, depois de lançamento do GA, né, da versão em disponibilidade geral. Depois de 5 anos acaba o suporte base e o suporte principal. E aí entra o período de atualizações estendidas ali pela Microsoft e que acabou, nesse caso aqui, em 2023. Ainda tem muitas empresas usando o Windows Server 2012 e eu tenho atendido alguns clientes e estou orientando-os na migração. Quem migra esse servidor para Azure ou tem um contrato ali do ESU, que é o Extended Security Update, seja de 1, de 2, 3 anos, assim, nesse período aqui, ó, quem acabou o suporte em outubro de 2023, suporte estendido pela Microsoft, aí eu contratei o ESU, Extended Security Update, por 1 ano. Em outubro de 2024 vai acabar esse meu período. Se eu estendo ali por mais 2 anos, vai acabar em outubro de 2025, então eu estou dando ali uma sobrevida no meu servidor, porém, ainda assim assumindo alguns riscos. E aqui eu não vou nem falar, beleza, se eu estou pelo menos garantindo a aplicação das atualizações de segurança, que riscos que eu estou assumindo? Riscos de minhas aplicações legadas pararem ou risco de não conseguir inovar. Então, novas aplicações, dependendo do que eu for implantar. Exemplo, ontem eu tentei implantar um scanner de vulnerabilidades em um cliente. Quando eu fui ver o controlador de domínio dele, era um Windows Server 2012 e que não tinha os recursos e atualizações necessárias e até mesmo o PowerShell, o script PowerShell que eu ia usar, eu estava exigindo ali uma autenticação segura do Kerberos, que faz parte de um KB de atualização do qual aquele servidor não tinha instalado e o cliente não tinha o SU, o ESU, e eu também não conseguiria fazer a atualização, muito menos a instalação daquele agente do scanner de vulnerabilidade. Ou seja, o meu projeto de assessment, de avaliação de cibersegurança naquele cliente, acabou sendo impactado o entregável dele, que seria ontem, e postergado para segunda-feira, porque esse cliente vai ter que ver a possibilidade dele atualizar o controlador de domínio dele. Aí ele vai ter que olhar se ele tem licença disponível dentro do parque, que ele está com o ambiente de data center on-premises. Eu falei para ele, tenta subir uma VM no Azure com o Windows Server mais recente, a gente implementa os serviços de funções as funções ali de, como é que fala? Função de domínio naquele servidor e migra as funções mestres de operação para o novo servidor. A gente instala o scanner de vulnerabilidade lá, continua o nosso projeto. Depois você vê o que você vai fazer com esse seu servidor dentro de casa. Então ele já tem um dever de casa a validar com o chefe dele na semana que vem. Se esse cliente tivesse o Windows Server 2016, ele estaria mais tranquilo e ainda assim com ressalvas. Por quê?
Windows Server 2016, o suporte base acabou em 2022 e o estendido vai até 2027, mas esse cliente que usa o Windows Server 2016 tem que pensar ali já em planos de transição. Eu acabei não colocando aqui nessa apresentação, deixa eu só duplicar esse slide aqui e pegar ali o ciclo de vida. Cadê? Ciclo de... Isso vocês conseguem consultar no site da Microsoft, tá? Ciclo de vida Windows Server, aí você põe a versão que você quer ver. Exemplo, Windows Server 2019. Você vai achar aqui o site da Microsoft falando sobre o fim do suporte, né? Windows Server 2019, ó. Deixa eu até pegar aqui o ciclo de vida dele. Vai até acabou agora em janeiro de 24 o suporte base e o suporte estendido pela Microsoft vai até janeiro de 2029. Tem um tempinho ainda pela frente, dá para respirar bastante, né? Então, assim, se você tem Windows Server 2008, 2012 no teu data center local, alerta vermelho para você. Você está correndo sérios riscos de impacto operacional no teu ambiente. Se você tem Windows Server 2019, está menos ruim. Windows Server 2022, tá? Deixa eu até abrir aqui, cadê? Do 2022, talvez você esteja mais tranquilo, porque o suporte dele vai ali até 2031, né? Tem o do suporte base até 2026 e o suporte estendido até 2031. O que eu quero trazer de mensagem para vocês aqui antes de prosseguir no meu laboratório prático ali do Azure? É que os riscos de ficar com um servidor sem suporte, eles tendem a ser exponenciais, ou seja, eles podem crescer ao longo do tempo. Então, o que seria estar sem suporte? Sem atualizações do fabricante, sem ali as atualizações críticas que foram lançadas lá para o Windows Server 2008 e 2012, que são os dois que eu estou pegando ali no pé dos clientes para migrar logo, né, para versões mais recentes. Eles estão ali, falta de conformidade, né? Então, o estar sem conformidade, eles não vão ter também mais a questão das auditorias de segurança ali também, né? Deixa eu até pegar esse outro item aqui, cadê? Vou deixar, tá certo. Beleza. Então, assim, além de não ter as atualizações críticas que foram paradas ali junto com o término do suporte do servidor, você fica sem conformidade. Então, se você trabalha numa empresa que precisa estar em conformidade com a PCI. Eu atendo muitos clientes da área financeira, tá? E tem alguns bancos aqui do Brasil. Então, na hora que eles vão trabalhar parceria com a Visa, com a Mastercard, eles correriam risco de não poder fazer negócios com essas empresas se não tivessem com as atualizações ali de sistemas operacionais, servidores e aplicações. E outra, se você não tem segurança, você teria impacto independente de ser um servidor físico ou virtual, seja no local ou na nuvem. Então, quando a gente fala em migrar uma versão de sistema operacional de servidor por conta de término de suporte, você poderia ter custos operacionais ainda maiores, principalmente impactos na tua aplicação. Então, a mensagem que eu trago para você é que você deve agir, você deve atuar e já começar a planejar sua migração se você tiver numa versão que ainda vai ficar sem suporte, ou se você está numa que já perdeu o suporte, filho, tchau e bem, se você está atrasado na vida e no teu dia a dia. Ah, mas a empresa que eu trabalho não invisto. Então vamos começar a procurar emprego na empresa que valorize melhor a tecnologia, porque hoje a tecnologia deixou de ser um mero setor de apoio e de suporte, e a tecnologia se tornou uma área estratégica. E se você é cobrado para ser estratégico e eficiente, a empresa não faz o investimento para que você possa fazer, ou se você não estimula, se você não planta a semente, não fica provocando o teu gestor a correr atrás dessas melhorias, aí quem está atrasado é você e quem está atrapalhando a empresa é você. Então você deve começar a estimular essa conversa com o seu chefe, mesmo que de forma apenas curiosa, porque você não vai passar por cima do seu líder, você não vai ali passar por uma situação de insubordinação. Então, como que você vai fazer isso de forma amigável? Você deve começar a catalogar suas aplicações, gera o inventário de aplicativos que a empresa usa, nível de importância, quais são mais importantes, faça o seu inventário tanto de aplicações quanto de servidores, seus ambientes, né? Hoje eu estou no ambiente data center on-premise, seja próprio ou de um prestador de serviços terceiros, e para onde que eu levaria esses servidores?
já para a nuvem ou para algum outro data center locado ali, no modo de colocation, enfim. Então, assim, para descobrir o que você tem, você pode usar alguns recursos, alguns deles a Microsoft já até descontinuou, como o Desktop Analytics mudou, né? O MAP, o antigo MAP, que era o Assessment Planning Toolkit, hoje em dia você não usa mais ele. Apesar dele ainda existir, existem ferramentas melhores, né? Como esqueci o nome, se era Block 64, enfim, tem alguma aplicação que a própria Microsoft usa, você pode abrir um chamado, uma solicitação de pré-venda na Microsoft, que ela coloca uma equipe especializada dela, ou de um prestador de serviço terceiro, ou de um parceiro, para executar uma avaliação do teu ambiente, um assessment inicial, com uma instalação de uma aplicação que vai funcionar como um agente na tua rede, vai validar e olhar teus servidores, o que tem neles, quais são as configurações, e algumas coisas você pode usar o Windows Admin Center para te ajudar a começar a gerar esse teu mini inventário também. Cloud Solutions Providers, que são os parceiros prestadores de serviços de nuvem da Microsoft. Eles te ajudam a preparar o teu ambiente para migração. Alguns conseguem constar benefícios, exemplo, a empresa que eu trabalho, na Cloud Target nós temos, sem querer fazer propaganda aqui, mas só falando como é meu dia a dia, nós temos tanto um assessment, uma avaliação de AMP, para ver se o cliente tem um benefício de apoio da Microsoft para migração de nuvem, onde fazemos essa avaliação juntamente ao cliente usando esse benefício da Microsoft, e temos a possibilidade de rodar nossa jornada de segurança, porque é nela que a gente acaba encontrando os gaps de aplicações e servidores desatualizados. Depois que eu descubro o que eu tenho, exemplo, fiz ali uma tabelinha no Excel ou em qualquer que seja o local que você preferir, onde eu identifiquei que eu tenho um Exchange Server local, que eu tenho um servidor web, que eu tenho ali algumas aplicações de serviços customizadas, que eu tenho ali alguns outros itens específicos. Então, você deve pegar, exemplo, o Exchange Server local. Ele é um servidor que eu posso migrar ali para um serviço de nuvem, um aplicativo de nuvem Microsoft, como o Exchange Online. Web Server é uma função de servidor que está instalada ali numa VM Windows com IIS, e eu posso migrar para a nuvem ou esse servidor ou levar esse Web Server para o Azure App Services, que seria em PaaS, em plataforma como serviço. Tem ali uma aplicação customizada, como essa Shipping Services e tal, que eu tenho que avaliar quais são as dependências dessa aplicação para ver para onde eu as levaria. E aí, beleza. Nessa etapa aqui de inventário de ambiente, eu tenho que identificar o que é a função de servidor que está instalado ali num servidor local, seja Linux ou Windows, o que seria aplicações Microsoft, o que seriam aplicações customizadas e aplicações terceiras das quais talvez eu precise entrar em contato com um prestador de serviço terceiro. E aí, por nível de criticidade, qual a importância dessas aplicações? É uma aplicação de missão crítica que ela não pode parar, senão o negócio tem impacto ali no faturamento? Ela é importante, que ela até pode parar desde que não seja por muitas horas, ou é uma aplicação que talvez não seja nem mais utilizada e que vai ser descomissionada ou desativada. E também eu devo classificá-las por nível de complexidade e risco. Ou então eu criaria uma matriz, né, de risco, aí, uma matriz para avaliar cada um desses pontos, para definir ali e categorizar por cores para facilitar a visualização desses itens na minha planilha. Beleza, fiz meu inventário, defini aqui o que é crítico ou não. O Exchange é crítico, senão a empresa para de mandar e-mail, para de se comunicar com clientes. A web server da minha aplicação web, ela é importante. Talvez seja uma aplicação que é usada ali para os clientes de forma exponencial, que se parar eu vou mandar um aviso que está em manutenção e depois eu resolvo com calma, mas ainda assim não posso deixar parada. Shipping Services, eu uso essa aplicação customizada para poder, e ela é crítica para o meu negócio, senão a minha área de logística não envia os meus produtos que eu estou vendendo aos meus clientes. E aí eu vou classificando, identifiquei que essa aplicação número 7 aqui, da linha 7, ela vai ser retirada, vai ser desativada. E classifico por risco ali, né? O nível de importância, tanto complexidade e risco. Então o Exchange ele tem importância ali de nível 1, né? O web server lá da minha aplicação, que é importante, tem a importância e risco nível 2. Chip Services é complexidade 2 para migrar, que é a complexidade em relação a quanto seria difícil ou não migrar aquela aplicação. E risco, o risco é alto para o negócio, de impacto no negócio, se eu ter a minha Shipping Service, a minha aplicação de Chip Service separada. Então, para onde que eu vou
migrar. Eu tenho até que atualizar esse PPT aqui, né? Que a última vez que eu usei ele, a gente falava ainda de Windows Server 2016 e 2019. Hoje eu falo de levar no mínimo para Windows Server 2019 ou Windows Server 2022. Assim, a Microsoft já lançou o preview do Windows Server 2025. Em breve, eu devo começar a falar de Windows Server 2025 também. Na verdade, já devemos até nem esperar. Já pega lá, já está disponível no site da Microsoft e no próprio Azure, você já consegue baixar a ISO ou implantar um servidor Windows Server 2025 para você já ir experimentando para ver o que tem de novo. E tem documentação da Microsoft que fala sobre isso também, tá bom? Aqui eu já vou fazer até melhor. Vou considerar 2022 como o mínimo e 2025 como o futuro caminho ideal, né? Deixa eu até olhar aqui, 2022, 2025. E aí a gente já trabalha com atualização, né, de conteúdo. Então, assim, eu avalio opções para cada aplicação. O que, que eu vou levar a VM para a nuvem rodando no Windows Server 2022, 2019, 22 ou 25, que são os três que têm suporte base ali num período ainda considerável. Vou levar para Azure? Eu vou levar para outro data center, terceiro? Que aplicações eu posso migrar para o Office 365, como o Exchange, que poderia ir para o Exchange Online? Aí eu tenho que olhar melhorias, né? Ali performance de nível empresarial, VMs protegidas, virtualização ali do Hyper-V, aplicações ali que tenham, que eu possa ter menor custo ali e alta disponibilidade, é, ganhos de backup, de serviço de backup e recuperação, aplicações que possam trabalhar no modo híbrido, tirar proveito das novas versões do PowerShell para ter scripts mais inteligentes ali de gerenciamento de servidores. Então, assim, você deve olhar para onde que você vai. Ah, é web hosting? Posso levar para uma camada de computação, máquinas virtuais com website hospedado no IIS, ou VM Linux com Apache lá no Azure, ou não. É uma aplicação que depende meramente de infraestrutura, é uma aplicação que pode se usar serviços de dados do Azure, é uma aplicação que eu posso usar o Azure App Service ou outros serviços de DevOps e serviços ali de soluções SaaS, talvez, ou tem recursos que eu preciso prover uma rede eficiente com VPN, com Express Route, isso também é importante avaliar. Então, assim, na hora de mover aplicações existentes, vocês têm que olhar para o seguinte, quais opções? Eu tenho uma máquina virtual aqui com Windows Server no meu Hyper-V ou no meu VMware, eu tenho que olhar se é servidor físico, eu levo o físico para o virtual, do virtual eu tenho o caminho de levar para a nuvem com replicação de disco. Se é já um servidor virtual, eu vou aproveitar esse servidor virtual do meu Hyper-V e também ver se eu levo para a nuvem. É uma aplicação, é um servidor que contém ou não bancos de dados SQL Server. Eu também tenho que ver se não compensaria migrar para o Azure SQL. Então, assim, redução de custos ali envolve tanto análise de custos de manutenção, que eu falei de custos de hardware que estariam no teu data center físico, avaliar a possibilidade de portabilidade de bancos de dados, seja para Azure SQL, Azure Cosmos DB, MySQL on Azure, ou dependendo do tipo de banco que tua aplicação usa, né? E o que não der para fazer alteração, refatorar, desenvolver novamente, aí eu vejo ali hardwares mais recentes. Então, se eu pegar aqui e olhar para as novas versões de Windows Server, eu tenho que entender que as novas versões do Windows Server requerem um hardware mais recente. Então, se eu estivesse falando de atualizar um controlador de domínio que estava com o Windows Server 2012 ou 2016 para o Windows Server 2022, pelo menos, eu tenho que ver se aquele servidor físico do meu data center suportaria o upgrade in place ou mesmo se atende os requisitos para rodar o Windows Server 2022, pelo menos. Não havendo essa possibilidade, eu tenho que ver se eu teria que fazer o upgrade de hardware. Upgrade de hardware compensa? Não seria melhor virtualizar esse servidor em outro host mais atualizado? Ou, ou seria melhor já aproveitar e fazer a transição para a nuvem? Aí, em cima disso, eu olho para cada uma das funções de servidor do Windows que eu costumo ter, né? File Server, Web Server, AD Local, serviços de terminal, RDS, né? Multi-Desktop Services, ou qualquer que seja a aplicação, o servidor de aplicação, e aí eu vou levar lá para a nuvem. Vou colocar aqui. E aí, na hora de levar para a nuvem, peraí que eu tive que jogar minha tela aqui de novo. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Perdão, tá, pessoal? Deu tempo de eu terminar de atualizar. Isso aqui faz um tempo que eu não usava essa apresentação. Ela é sempre útil, eu só preciso sempre lembrar de trocar as versões ali
das aplicações quando eu estou dando esses exemplos. Até porque essa apresentação aqui ela é tão boa, tão eficiente na discussão de cenários que eu a uso já desde 2020. Então, conforme foram saindo as transições ali do Windows Server 2008 para o 12, para 2012, 2012 para 2016, 2016 para 2019, eu fui usando essa apresentação como um guia de referência, tá? E deixa eu ver aqui. Tanto que nem tudo aqui eu vou mexer para não descaracterizar muito essa apresentação. Voltando ali de onde eu tinha parado. Aqui. Beleza, então considerando ali as funções, né? Meu file server. Meu file server eu vou levar ali para um novo hardware ou para um novo hypervisor, para um novo servidor de virtualização. Ou vou levar como VM IaaS no Azure. Ou eu vou migrar meu file server para Azure Storage, para Storm Simple, ou até mesmo para Azure File Share, que também seria uma possibilidade. Web Server, vou levar para um novo servidor físico, com uma virtualização local renovada, ou para Azure IaaS, ou vou migrar ali para Azure App Service, serviços de aplicações web da Azure. E o meu AD? Eu vou levar o meu controlador de domínio para um novo servidor, para um novo virtual ou para uma VM na Azure. Vou sincronizar o meu AD local com a Azure AD, com o Enter ID, né? Também importante. Terminal Services, mesma coisa. Novo hardware, nova virtualização local ou data center do Azure. E eu poderia ir além. Aqui eu poderia usar até o Azure Virtual Desktop. E aí, o servidor de aplicação, mesmo esquema. Hardware, VM no Azure, ou, dependendo da aplicação, ela pode despertar algum serviço em paz do Azure, ou posso ver alguma alternativa de aplicação SaaS que atenderia aquele serviço web, como, por exemplo, Salesforce, ServiceNow, são aplicações que existiram também no ambiente local, mas que hoje já existem ofertas totalmente em nuvem, como se fosse um software como serviço. E aí, para aplicações customizadas, dependendo de acordo com as dependências que aquela aplicação tiver, também tem que avaliar se eu levo para Azure como VM ou se eu consigo fazer uma transição para serviço em plataforma ou se eu, de repente, redesenvolvo aquela aplicação em low code usando o serviço SaaS do Microsoft 365 com Power Apps, Power Automate, e aí eu posso ir além. E aí sim, depois de feito todo esse levantamento, eu vou para o destino. Vou migrar as is, migrar como está, posso fazer uma transição ali, que é uma mudança para a nuvem. Vou buscar alternativas, usar diferentes soluções ali para complementar, atingir o mesmo resultado, ou vou reescrever, refatorar, redesenvolver a minha aplicação para que ela suporte o trabalho ali com o que a gente chama de aplicação nativa de nuvem, que é o Cloud Native Application. Eu vou virtualizar, vou usar uma nova tecnologia. Exemplo, clientes de VMware estão desesperados com a compra da VMware pela Broadcom. Houveram mudanças de licenciamento e alguns estão optando por não renovar VMware e vão migrar para o VMware Horizon on Azure ou vão migrar para o Azure Virtual Desktop ou outras alternativas. E caso a aplicação precise passar por upgrades, inclusive esse cliente que eu falei ontem que não podia atualizar o nível funcional da floresta dele, porque estava também usando uma VM, usando os serviços do VMware Horizon On-Premises, usando a autenticação LDAP com o esquema ainda do Windows Server 2008. Estava com a AD no 2012, mas com a floresta ainda na versão 2008, e por isso que o cliente não pôde fazer a atualização que eu recomendei, e ele deixou para verificar a possibilidade semana que vem. Então, assim, são coisas que a gente acaba aos poucos, conforme você vai vivenciando esses cenários, você vai se tornando um consultor de valor. Então, olhar para aplicações Microsoft, SQL Server, vou levar para o SQL Server on Azure, vou atualizar ali meu SQL Server 2019 para uma versão mais recente, vou levar o meu servidor Windows que estava rodando aquele SQL também para uma versão mais recente, ou levo para o Azure SQL. Talvez o melhor caminho seja Azure SQL. Exchange Server 2019, não seria melhor migrar para o Exchange Online, para o Microsoft 365, fazendo a migração híbrida do Exchange, que tem um assistente super inteligente que facilita a vida nessa transição? E o SharePoint? Faz tempo que eu não vejo clientes com SharePoint Server, mas clientes que têm SharePoint Server local também podem migrar para o SharePoint Online. Eu ajudei um cliente no ano passado a fazer essa transição, só que ele estava numa versão mais antiga ainda do SharePoint Server, então ele não pôde nem levar os sites de forma híbrida.
ele teve que literalmente redesenvolver alguns sites do SharePoint Online e migrou os conteúdos das bibliotecas de documentos. E aí sim, fazendo todo esse inventário, toda essa descoberta, essa avaliação de criticidade, nível de importância e possíveis caminhos de destino, você tem agora desenhado a sua jornada de migração. Eu estou sem olhar o chat, me ajuda aí, André. Deixa eu ver. Shalom, não tem nada aqui no chat. Boa, Alberto, obrigado, cara. Pelo feedback. Bruna, sim, você consegue créditos, só precisa usar o e-mail estudantil, tá? Obrigado pela presença. Bruna, inclusive, fala para mim, avisa o pessoal lá do nosso grupo da Escola da Nuvem que eles estão perdendo uma mega aula inédita. Bom, e aí, legal. Já fiz o meu destino, agora já sei, já tenho meu planejamento, sei para onde eu quero ir, já tenho as considerações. E agora? Quem é que vai fazer? Quem é que vai cumprir essa missão? Vai fazer você mesmo? Ah, não, eu sou iniciante em Azure, eu só tenho a certificação de fundamentos, não vou assumir esse rojão sozinho, não, esse BO, como diríamos aqui no Brasil. Vão optar ali por, talvez, se eu for fazer o mesmo, beleza, eu vou estudar ferramentas, né? Vou estudar o Azure Site Recovery, vou ver ferramentas de migração do Mover.io, ou do Migration Manager, ou do SharePoint Migration Tool, de acordo com o tipo de aplicação que eu estou planejando migrar. Para servidores, o Azure Site Recovery vai ser seu amigão. O Mover.io ou o Migration Manager, lá no Microsoft 365, para as aplicações que você for levar, o serviço que você for levar para o OneDrive, para o SharePoint Online, essas duas últimas ferramentas ali na esquerda ajudam. Ah, não, eu vou sim meter a mão na massa, só que eu estou em processo de aprendizagem, inclusive isso já aconteceu comigo, eu vou pedir para o meu chefe contratar um parceiro Microsoft, um parceiro CSP, ou vou pedir para a Microsoft um apoio com Fast Track for Azure, inclusive a empresa que eu trabalho é habilitada para executar Fast Track, tá? Eu vou procurar ali algumas empresas no canal, no site de parceiros Microsoft, para ver a empresa aqui perto da minha região, qual que atende, qual que tem essas especializações. Não caia no conto do vigário, não aceite qualquer empresa. Valide no portal de parceiros da Microsoft se aquele parceiro, ou pede para ele mandar a cartinha dele lá de que é parceiro da Microsoft mesmo, mostrando as especializações que ele tem, para você não jogar teu projeto, que é de suma importância, na mão de qualquer um curioso. Porque se for para fazer no modo curioso, você mesmo senta, estuda e se vira. Sabendo dos riscos, o ideal é considerar um parceiro qualificado. O planejamento ele deve ser seguido à risca, e a execução também. Não é porque a empresa gostou da ideia que o chefe comprou, que falou agora eu quero ver funcionando semana que vem. Calma, tem um processo a ser realizado. Depois desse inventário você vai ter outras avaliações nas aplicações a serem migradas. Então, eu quando participei no projeto de migração do Burger King Brasil, inclusive se der tempo eu mostro aqui para vocês hoje, nesse projeto houveram outros cenários ali que foram considerados. E aí, próximos passos, né? Comece hoje a entender o seu ambiente para planejar uma migração suave, tranquila. Afinal, o sucesso desse projeto vai depender do quanto você está se preparando antecipadamente, mesmo que não haja previsão na tua empresa, veja a possibilidade de você já pelo menos entender as ferramentas e caminhos possíveis para quando o teu chefe vier falar contigo sobre essa transição, que você tenha mais argumentos. Aproveite as inovações ali das novas versões de servidores físicos, se você for manter o data center on-premises, ou das novas versões de Windows Server e também de até mesmo outros sistemas operacionais. Linux também tem surgido algumas mudanças muito boas aí, muito legais que eu tenho acompanhado pela SUSE e pela Red Hat. E também as outras distribuições Linux tem muitas disponíveis lá no Azure, tá? Oracle Linux, Debian, Ubuntu. Então para quem é do mundo open source também tem alternativas que vocês vão gostar demais. Então voltando para o nosso laboratório, legal. O Johnson falou que eu posso usar o Azure Migration. Já tenho lá o meu serviço online. Eu não vou ensinar a criar máquina virtual básica aqui, que isso vocês fazem em 5 minutos e tem vídeo no YouTube para isso, tá, pessoal? Mas eu vou pegar aqui, ó, para quem nunca ouviu falar, Azure Migrate. Já tenho lá o meu grupo de recursos do meu projeto, eu vou usar aqui o serviço de migrações para o Azure. E aí, nesse serviço de migrações para o Azure, eu vou ver aqui o que eu vou fazer. O que você quer migrar? São servidores, bancos de dados e aplicações web? Eu posso usar a ferramenta de descoberta e avaliação para isso. São bancos de dados somente? Eu tenho que avaliar meus servidores de bancos de dados antes. E explorar cenários, né?
ambientes que você tem de infraestrutura de desktops virtuais, outras aplicações web, você também tem um mundo de possibilidades aqui de cenários de migração adicionais que você pode explorar para você verificar caminhos possíveis, tá? Então, vou pegar aqui objetivo de migração. Digamos que eu queira migrar servidores. A primeira etapa é criar um projeto. Então, vou criar um projeto usando a minha assinatura ali. Posso criar um novo grupo de recursos ou usar aquele grupo pré-existente que eu criei antes. E aí o nome do projeto. Colocar Azure Migrate MLSA, que é o meu projeto aqui. E onde que eu vou usar? Vou usar preferencialmente o data center mais próximo da minha região de destino. Nesse caso aqui, eu estava usando a região Brasil, né? E aí, ponto de extremidade público é o método de conectividade. Eu também posso fazer usando um ponto de extremidade privado, onde eu precisaria criar ali uma rede virtual, um gateway VPN ou um Express Route para essa finalidade. Já já eu falo disso para vocês. Vou usar um ponto de extremidade público, porque até mesmo um ponto de extremidade público, a migração vai ser realizada de forma segura, usando a sincronização de máquinas virtuais com os recursos lá com os recursos do Azure Migrate com tráfego protegido por HTTPS, SSL e tudo mais. Vou deixar criando o meu projeto e aí eu vou mostrar para vocês aqui um case real que eu tive lá no Burger King Brasil, que é um estudo de caso, tá? Outro ponto aqui, e aí eu já vou falar de redes, que é um item importante. Por que eu comecei minha palestra falando da importância de fazer eles aprenderem sistemas operacionais e redes? Nesse meu estudo de caso do BK Brasil, onde fizemos a migração de alguns servidores para o Azure, foi pego o cenário da empresa. Então, exemplo, lá em 2021, o Burger King Brasil estava planejando fazer ali, planejando alguns projetos de transformação digital, e dentro desse plano estava incluso ali a contratação de pessoas capacitadas nas novas tecnologias. E eu fui uma dessas pessoas contempladas, né? Eu tive a sorte de falar com um amigo de longa data que tinha acabado de entrar lá e ele me falou da vaga, me inscrevi pelo LinkedIn, ele reforçou a indicação, mas ainda assim eu tive que seguir o processo de concorrência justa com todos os demais participantes daquele processo seletivo, e aí eu consegui me antecipar, porque o que eu fiz? Eu estudei o BK Brasil, eu fui procurar notícias da empresa da internet, então toda vez que alguém te chama para entrevista, pelo amor de Deus, respeite o tempo do RH. Faça você sua pesquisa sobre a empresa da qual você está se candidatando, porque isso vai te ajudar, inclusive, na entrevista, assim como me ajudou. Consegui me destacar e aí eu conectei a minha experiência de analista de suporte, de administrador de redes, de auxiliar técnico, de tudo mais que eu fui na vida. Mesmo nos cargos mais básicos, eu fiz questão de consolidar a minha experiência anterior com base no que o BK usava. Então, na entrevista eu perguntei, o que vocês usam de nuvem? Perguntei para o coordenador de TI. Ele falou, usamos AWS, IBM Cloud e GCP. Eu poderia ter ficado com medo desse projeto. Não, eu sou especialista em Azure e não vou não. Deu até arrepio só de lembrar. Eu falei assim, não, vou encarar esse desafio, preciso aprender. O que eu fiz? Entrei no site da AWS, entrei no site da IBM Cloud, do GCP, eu vi que eles tinham recursos de aprendizagem, igual a Microsoft tem, de fundamentos, de trilhas de infraestrutura e tudo mais, de segurança também. Comecei a dar uma estudada nos tópicos enquanto eu estava na fase inicial do processo seletivo. No cenário deles, o que eu entendi? Eles vão migrar para o Azure, eles vão querer saber os benefícios do Azure. Então, eu já discuti na entrevista caminhos possíveis. Olha, se eu for subir uma VM no Azure, usando lá armazenamento premium e tal, posso ter até 99,9% de disponibilidade. Aí na conversa com o coordenador de TI, eu já me mostrei para ele como um consultor de TI, mesmo naquela ocasião eu não estava com confiança de, nossa, já sou sênior, não, eu não me via dessa forma, porque seria o meu primeiro projeto grande de migração para a Azure. Mas eu usei coisas que eu aprendi lá na época que eu estudei a Z900 em 2019, e essa entrevista foi ali no final de 2021, né, para começar a trabalhar lá em janeiro de 22. E eu falei, olha, o Azure tem zonas de disponibilidade, nós temos também a possibilidade de usar recursos de recuperação de desastre entre múltiplas regiões. E ele foi ganhando confiança em mim quando eu entrei com essa conversa. Outro ponto, zonas de disponibilidade. Eu tenho diferentes regiões, isso também é explicado na Z900, onde você pode implementar os serviços com maior proteção contra a inatividade, você teria os seus serviços separados fisicamente em diferentes data centers, de forma que
como cada data center tem seus recursos energéticos e de redes, independentes, você consegue prover mais confiança para aquela empresa, porque na situação de um domínio de falha, cada rack lá no data center tem o seu domínio de falha e o seu domínio de atualização. Se eventual falha em um rack do data center, o teu servidor estando numa zona de disponibilidade, a máquina pode ter o serviço em continuidade, assumindo a operação em uma das outras zonas de disponibilidade. Tudo isso com conexão segura por meio de redes privadas e de fibra ótica. E aí, no caso do BK Brasil, eu consegui passar no processo seletivo. E aí, no meu começo lá, eu tive que fazer o quê? O que eu ensinei para vocês agora há pouco na outra apresentação? Levantamento das aplicações, inventário. Então, eu fui entender o que o BK tinha. O BK tinha lá uma ferramenta que era o BK Office, que consolidava informações de 700 lojas próprias, mais quase 300 lojas que eram franquias. O meu BK, que é uma aplicação de pagamentos de fornecedores e que era também intranet para processos internos. Tinha ali mais de 1.400, uma plataforma de automação, que era o RPA deles, que cuidava de mais de 1.400 faturas mensais de fornecedores e tudo mais. Isso não podia falhar, senão a empresa perdia dinheiro pagando multa. Isso aqui é um desafio que até hoje está sendo superado lá com os serviços de nuvem da Microsoft. E agora com inteligência artificial generativa vai ajudar ainda mais. Outro ponto, muitos funcionários espalhados a nível Brasil. Então imagina você fazer uma migração dessa num ambiente que tinha algumas lojas que funcionavam 24/7. Como que a gente deveria fazer essa migração com o menor impacto possível? Assim, é assustador você. Eu fiquei algumas noites sem dormir, tá? Planejando e estudando e avaliando caminhos para esse projeto, inclusive fazendo homologações dessa migração. Estratégia de migração. Para fazer aquela migração, a gente teve que entender tecnicamente como os serviços funcionavam, então nós fomos adiantando algumas coisas. Começamos a adiantar a configuração do projeto, lá no Azure Migrate, que eu estou mostrando para vocês. A gente fez aqui, instalação da ferramenta de avaliação para fazer o Discovery e o Assessment, para verificar quais aplicações. Então, implantamos um dispositivo de descoberta, que é um servidor que deixamos rodando lá no nosso VMware, que é do que nós tínhamos naquela ocasião, mas eu poderia ter usado num servidor físico. Teve aplicações que estavam na AWS e na IBM Cloud que a gente instalou mesmo uma VM, o Windows lá, instalamos o agente de descoberta, o agente de migração do Azure Migrate, para rodar aquela verificação. Então, vou virtualizar com Hyper-V. Se eu fosse colocar essa VM de descoberta, essa VM do agente de migração no meu servidor local, no meu ambiente de hospedagem local, eu posso baixar um VHD que já vai vir com ele pronto, ou eu posso baixar uma aplicação, um agente que eu possa instalar. Então, digamos que eu vou instalar no meu SRV Migration, ou colocar SRV Migplan. Criei um servidor local, Windows, vou criar, que vai ser chamado ali um servidor de plano de migração. Vou gerar uma chave para ele e vou escolher se eu vou baixar o arquivo VHD ou se eu vou só baixar um arquivo zip da aplicação que eu mesmo vou configurar na VM Windows que eu vou configurar no meu ambiente. Então, baixo o instalador do Azure Migrate. Depois, quando eu for configurar esse dispositivo de migração, eu tenho que avaliar os pré-requisitos. Lembra que eu falei que tudo na vida é documentação? E tem na documentação da Microsoft. Você só não pode ser preguiçoso. Então, você, não tendo a preguiça de estudar o conteúdo, você tem que ver lá a matriz de suporte. Exemplo, o que o Azure Migrate suporta? Eu vou colocar num host Hyper-V no ambiente local, ele pode executar o Windows Server 2022, 2019, 2016 ou 2012 com ressalvas. Então, eu optei por implantar um servidor com Windows Server 2019 e instalei o agente do Azure Migrate nele. Então, eu tive que ter permissão de administrador no nosso hypervisor, que no caso lá do VMware. Tive que usar ali a comunicação remota do PowerShell nos servidores, tal. Então tem todos esses requisitos que você tem que estudar, portas de conexão. Eu precisei pedir para o time de segurança liberar a conexão de entrada 3389 só minha internamente via VPN naquela VM que seria o servidor de aplicação. Tive que liberar a conexão nessa porta aqui para o aplicativo de gerenciamento do dispositivo de migração e tive que liberar a conexão de saída, ou seja, do meu ambiente local para a internet na porta 443 para os serviços e URLs do Azure, além de liberar
um IRM para extrair metadados de desempenho dos servidores que eram Hyper-V. Então, tem requisito de inventário de software também. Vocês devem avaliar quais são os requisitos de porta de comunicação necessários, além dos requisitos de instância de SQL Server para fazer descoberta de servidores de bancos de dados. Inclusive, exemplo, tem coisa que é compatível no Linux ou não, tem coisa que para ser compatível no Windows tem que ser de determinada versão ou superior. SQL, tem suporte para migrar SQL Server 2008 ou superior, então tudo isso eu tive que estudar e pedir ajuda até do DBA, do administrador de banco de dados do BK Brasil, nessa avaliação. Então, eu configurei meu dispositivo de migração com Windows Server 2019 na época. Desculpa, hoje a recomendação é Windows Server 2022, com pelo menos 16 GB de memória RAM e 8 vCPUs. Então, criei uma máquina virtual lá no meu ambiente do data center on-premise da IBM e também na IBM Cloud para fazer essa avaliação para essa migração. E esses 80 GB de armazenamento, ele pode ser maior de acordo com a quantidade de VMs que você vai migrar, tá? Então, tanto que depois eu tive que mudar essa minha VM lá do dispositivo de migração local para 32 GB de memória para ela aguentar mais pancada, já que era uma migração de 100 servidores e eu não levei 100 servidores de uma vez só. É necessário copiar a chave de acesso do projeto, porque quando eu for configurar a aplicação do Azure Migrate, eu vou precisar dessa chave para permitir a autenticação no serviço de descoberta aqui do Azure Migrate. Não vai dar tempo para eu mostrar esse processo para vocês. Tem vídeo no YouTube do Rafael Andrade, lá do TFTech, falando sobre, lá no desafio da Olimpíadas, partiu nuvem, se não me engano, e tem um outro desafio lá que tem isso também. Então, em cima daquela estratégia de migração, nós olhamos ali, ó, que era sistemas de folha de pagamento, não podia ficar, perdão, o sistema de folha de pagamento até poderia ficar parado fora do ar por 2 ou 3, quer dizer, se ficassem, né, se os sistemas internos como folha de pagamento ou de ponto ficassem parados, ficassem fora do ar por 2 ou 3 dias, teríamos alguns problemas com fornecedores ou mesmo questões trabalhistas do pessoal com lançamento de horas. Mas era um problema que entrava no risco médio, aceitável. Já no Delivery BK não dava, porque cada minuto fora do ar era um prejuízo ali na casa de 200, 300 a 500 mil reais de compras que não seriam finalizadas. Então, o Delivery BK foi a aplicação mais crítica a ser migrada. Definição de estrutura. Lembra que eu falei do Cloud Adoption Framework? Existe também um processo de Azure Landing Zone. Eu tenho que definir minha zona de destino. Então, definir o destino envolve escolher para quais serviços eu vou mandar as aplicações e também que tipo de recursos do Azure eu vou utilizar, desde grupo de recursos, padrão de nomenclatura, assinaturas, e usar uma assinatura única ou mais que uma assinatura. Lá nós usamos mais que uma assinatura, uma por projeto, e com múltiplos grupos de gerenciamento e permissões diferentes para cada grupo. Então, assim, eu teve um trabalho conjunto com a Microsoft, com um outro parceiro da Microsoft que estava acompanhando esse processo lá desde o assessment, e aí foi definida a arquitetura ideal. Afinal, alguns sistemas tinham bases de dados de aproximadamente 9 teras, e isso daria um baita trabalho para migrar. Aí no Land Zone, se você olha a documentação da Microsoft, você vê uma imagem como essa, você se assusta, certo? Fala, caramba, como é que eu vou começar isso aqui? Lascou. Calma, você vai começar do básico, desde a infraestrutura de identidade, as aplicações você vai usar, serviços de DevOps você vai usar, configurações de rede. Nós precisamos e tivemos que replanejar, inclusive, o nosso endereçamento de rede IP. Então, fizemos um trabalho prévio a essa migração de aproximadamente 3, 4 meses, movendo as VMs lá da IBM Cloud, né, para subredes diferentes, subredes aí. Então, envolveu até uma migração prévia interna que também deu trabalho, né? 4 meses não é pouco tempo e mexemos em muitas aplicações, para adequar nossa infraestrutura de redes, o nosso espaço de endereçamentos IPs, a uma forma que, ao migrar para o Azure, eu poderia colocar em subredes e redes virtuais que não conflitassem tanto com as redes virtuais da AWS, do GCP e da própria IBM Cloud. Então, foi um baita trabalho prévio, por isso eu digo a importância de vocês estudarem redes também, tá? Nem que seja fundamentos de rede, ou façam um curso lá do Gustavo Calau no YouTube, tem de graça, curso CCNA, só para entender como funciona. Aí, caminho de destino. O meu sonho era pegar as aplicações como BK Delivery BK, entre outras aplicações, e colocar em containers. Azure Kubernetes Services, alta disponibilidade e tudo mais, só que nem tudo foi possível. Não deu para ir logo de cara usando o Azure Load Balancer. Teve coisa que a gente migrou
as is, do jeito que estava na IBM, e depois sim entrou um trabalho de planejamento, avaliação com as equipes de arquitetura de software e também de segurança, para entender quais seriam os caminhos possíveis. Então isso acabou gerando demanda para um outro projeto pós-migração do Azure, que seria de readequação de algumas aplicações e ambientes para suportar ali o trabalho por trás de um Azure Load Balancer, por trás de um Application Gateway, e nem tudo deu para levar para o Kubernetes, quase nada, na verdade. Na época que eu estava, a maioria das VMs foram como IaaS mesmo, como infraestrutura como serviço, e depois a equipe começou a trabalhar, a refatorar algumas aplicações para migrar para AKS e colocar atrás do Load Balancer. Então a nossa arquitetura foi definida da seguinte forma: algumas assinaturas do Azure, tanto de produção quanto de homologação, algumas redes virtuais também separando ambientes de produção e homologação por tipo de aplicação e separando também ambientes de desenvolvimento, tá? Então ficou ambiente de produção, de homologação e desenvolvimento por aplicação. Então tinha a assinatura do BK Office, abaixo dela o grupo de recursos de produção, homologação e dev, cada um com sua própria rede virtual e com as VMs distribuídas ali. O meu BK, mesma coisa. Cada um dos apps usados, o aplicativo de licenciamento do BK, de licenciamento de direitos da marca, aplicativos de fornecedores, aplicativos de notas fiscais, aplicativos de automação, tudo isso, algumas coisas foram migradas para Oracle Linux, já estava Oracle Linux na IBM Cloud, e levamos para Oracle Linux no Azure. Tinha coisa que já estava no Windows Server 2016, levamos para o Windows Server 2019. Enfim, a gente usou todos os recursos que a Azure tem. Linux on Azure, SQL Server, infelizmente, as aplicações que tinham SQL Server não eram aplicações tão parrudas, então a gente levou como VM e SQL Server no Azure mesmo, nem teria tanto impacto, o que não fazia sentido naquele momento, apesar dos benefícios do Azure SQL, a aplicação era tão simples que não faria sentido usar um Azure SQL, porque me aumentaria o custo parcialmente. Azure Virtual Desktop não usamos, nem o VMware Solution. Nosso VMware a gente descontinuou com a migração das VMs para o Azure, então simplificamos a nossa infraestrutura local, deixando de usar o VMware lá na IBM. E o Azure Arc não entrou no plano naquela ocasião, mas estava previsto, estou ficando rouco já tanto falar, desculpa, mas estava previsto para melhorar o gerenciamento, tá? E aí, oportunidades. Ao longo do projeto é que a gente viu a oportunidade de migrar o Delivery BK. O Delivery BK era a aplicação que, por mim, teria continuado na AWS, mas me deu um baita trabalho, mas foi migrado ali durante a madrugada, afinal, o Delivery BK não para. Tem loja 24/7 e o povo pedindo no aplicativo. Deu para fazer com um mínimo de impacto. Foi super legal, tanto que teve que ir na segunda tentativa. Tentamos uma vez, não deu certo, rollback. Refizemos o planejamento, fizemos ali mais replicações de VM, colocamos intensidade de replicações no curto espaço de tempo e com homologações mais frequentes, até que a gente chegou no ponto ideal de vira. E aí fizemos o processo de migração. Benefícios, né? Com base no meu discurso, vocês viram que tivemos vários benefícios aqui para o BK Brasil, como cliente final. A Microsoft ajudou muito nesse processo. Isso aqui foi, para o meu currículo, me valorizou muito profissionalmente. Cheguei no tão sonhado 10K de salário graças a esse projeto. Assim, foi o projeto mais desafiador, que mais me causou ali ansiedade, preocupações, e eu ficava horas e horas estudando tanto o ambiente do cliente quanto estudando os recursos da Microsoft para aprender a colocar isso em prática. Mas assim, valeu a pena cada esforço, valeu cada centavo. Então, o ponto que eu trago aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: vocês devem olhar para sua carreira e você não deve aceitar só o básico. Olha para o teu futuro e veja que nuvem não é o futuro só para as organizações, é o futuro para você também. Então, teu projeto, depois de fazer a avaliação do ambiente, tem outras coisas. Não morre por aí, migrou já era. Migrou, agora entra o processo de melhoria contínua. Então, aqui, ó, Azure CAF, que é o Cloud Adoption Framework, eu vou deixar agora o dever de casa para vocês. Vocês vão estudar esse carinha aqui, a documentação do Cloud Adoption Framework do Azure, para que possam entender melhor cada um dos pontos que eu coloquei aqui, desde a introdução, estratégia de migração, plano de migração, prontidão, deixar o ambiente pronto tecnicamente num modelo operacional que permita a execução da migração com êxito, e aí, da pós-migração entra
inovação. Na verdade, durante a migração já entra inovação para você criar o seu primeiro modelo ali de produto mínimo viável. E aí entra avaliações de segurança, gerenciamento, linha base de segurança, governança do ambiente de nuvem. E tem aqui módulos do Microsoft Learning que vocês devem estudar. Do Microsoft Cloud Adoption Framework, conceitos básicos da Azure. Quem já fez a Z900 ou já estudou, já viu algum daqueles cursos online gratuitos, deve revisitar esses tópicos, aprender do valor empresarial da Azure para que você possa discutir comercialmente os benefícios. E tem o portal aqui, ó, de adoção da Microsoft também, além de workshops liderados por parceiros. A empresa que eu trabalho executa alguns desses workshops e por aqui você pode encontrar o parceiro. Se você trabalha num cliente final, numa empresa que não é de TI e quer ali saber sobre Fast Track, quer buscar a ajuda de um parceiro, eu consigo lhe orientar nessa escolha ideal também. Obrigado aí. Eu vou agora só jogar os links aqui e um presente para quem ficou até agora. Vocês vão ganhar acesso a um laboratório que vai funcionar só por uma semana, mas já é alguma coisa. O que eu trouxe aqui de presente para vocês? Deixa eu até pegar. Peraí que eu acabei deixando ele expirar ali. Deixa eu fechar essa janela. Eu vou dar acesso a vocês, ó, nesse laboratório aqui. Eu só não vou conseguir dar suporte no laboratório para vocês, tá? Eu criei um laboratório aqui, ó, que é válido até sexta-feira, 28 de junho. Então, quem quiser brincar na prática, você vai ter aí só 6 dias para estudar isso aqui. Então, aproveita o dia de hoje, algumas horas de amanhã, mas sem abrir mão do descanso com a sua família, claro. O que tem aqui, ó? Laboratório o básico sobre identidades, tem o laboratório de gestão de assinaturas do Azure, permissionamento, laboratório de governança com Azure Policy, laboratório de criação de grupo de recursos, vocês viram executar um, né? Aqui é legal que tem um laboratório para usar até template do Azure Resource Manager, laboratório de implementação de rede virtual, não deu tempo para eu mostrar aqui na prática, mas vocês vão poder brincar aqui fazendo um lab. Quando você der um launch no teu lab, quando você ativar a tua conta, pode ser que demore um pouco, tá? Demore algumas horas para você conseguir acessar esse ambiente de laboratório aqui. Ele vai criar um ambiente de lab onde vocês vão poder vai ter recursos ali com um acesso a um portal do Azure, uma conta e uma senha que é temporária. Então, você pode executar cada laboratório até 10 tentativas e duração 1 hora. Então, eu ativei o lab, habilitei ele aqui. Quando ele ficar disponível, eu vou ter 1 hora para concluí-lo. Se não der tempo, ou se eu interromper e voltar do zero, eu vou usar uma das próximas tentativas até bater o número de 10 tentativas. Façam cada um dos laboratórios, são basicamente 15 labs, 14 labs, então 14 horas de estudo, em uma semana dá, tá? Se você dedicar 1 horinha por dia, um laboratório por dia, você consegue. 2 horas por dia é o ideal, mesmo na semana depois do teu expediente de trabalho e tal. Enfim, defina no mínimo 1 hora, ideal 2 horas de estudo por dia. Faça os Challenge Labs, que são laboratórios de desafio, eles têm duração, alguns até menor, mas não pula já para o Challenge Lab não. Pega desde o básico, desde o laboratório inicial, faça os Assessment, que é aquela avaliação simulada do Microsoft Learning, ou você pode fazer por aqui, ou você pode procurar o Practice Assessment da Z104 lá no próprio Microsoft Learning. E aqui, ó, também recomendo, deixa eu deixar aqui um outro presente para vocês. O Lab, quando vocês ativarem, ele vai cair nessa tela aqui, tá? Aí vai cair nesse ambiente de laboratório. Opa, deixa eu maximizar ali. Beleza. Aqui ele fala, ó, Download Lab Files, pode ser que dê erro, tá? Porque ele vai tentar baixar para o disco F da VM ali. Se ele não conseguir baixar para cá, você mesmo pode acessar o link que ele vai mostrar no caso de erro ali. Aí você abre o Edge e faz download. No meu caso deu certo, ó. Teve o lab anterior que eu tentei fazer que não deu, que aí ele baixa os arquivos do laboratório, são aqueles mesmos do Microsoft Learning da AZ900. Tem o lab de cada um dos módulos aqui. Você vai abrir o Edge dentro da máquina virtual. Aqui em Resources, vai ter usuário e senha de acesso, ele muda para cada lab que você for executar. Então não adianta nem você guardar para você esse usuário e senha, porque ele vai morrer após expirar o tempo de 1 hora ali do laboratório. Qualquer dificuldade com o lab, qualquer processo que não esteja ocorrendo como esperado, você não deve me chamar no LinkedIn, você deve
abrir um chamado aqui no menu Help. Tem ali um ID, você pode pedir suporte, tem uma equipe 24/7 para te ajudar em inglês. Usa o tradutor se você precisar. Se você for habilitar o tradutor para ler as instruções no navegador, cuidado, pois o tradutor pode trocar algumas informações aqui, inclusive você pode ter dificuldade de acesso. Exemplo, vou acessar o meu aqui, portal do Azure. Tá vendo que aqui ele tem um atalhozinho, ó? Ou ali em recursos, ou aqui. Se eu clicar ali naquele Tzinho, clicando no campo lá, ele digita para mim. Clico no campo, clico no T, na letra T, e ele vai clicar. Clico no campo de senha, clico na letra T, ele vai, na verdade, digitar para mim, ó. Digitou já o usuário. Eu posso copiar e colar também. Senha, mesma coisa. Cliquei ali no T, ele vai digitar a senha. Vou autenticar no laboratório, continuar conectado. Eu não preciso entrar e sincronizar meus dados, ele sugere ele, mas eu posso ignorar. Aqui tem um mini tutorial para usar o Azure, vou cancelar ali. Tá aqui um portal prontinho para você brincar. Então, você vai seguir aqui ó, no Next, próximas etapas. A introdução, implemente uma rede virtual. Não adianta você pular a etapa. Eu pulei para o AB4 só para mostrar para vocês a interface. Tem um laboratório que para você conseguir concluir, precisa ter feito alguma atividade de algum laboratório anterior. A Bruna está aqui, ela já fez curso comigo, ela já viu isso acontecer. Então aqui tem instruções. Se você mandar traduzir isso aqui, ó, a descrição, aqui ele fala, o laboratório é o primeiro de 3 atividades que são focadas em redes virtuais. Nesse laboratório você vai aprender o básico de redes virtuais, de subredes, vai aprender como proteger sua ambiente de rede, grupo de segurança e grupo de aplicações, além de zonas de DNS e tudo mais. Então, ou seja, são 3 labs, 3 tarefas dentro deste laboratório, creio eu. Se você não fala inglês ainda, você vem aqui, ó, manda traduzir a seleção, ó, ele vai te dar, não traduz a página inteira, não usa a sugestão que ele dá de traduzir a página, tá? Volta para a original na dúvida e compara, porque pode ser que ele mude algum contexto ou traduza de forma direta e não vai ficar legal. Aqui são as atividades, ó. Acesse o portal do Azure, já estou nele, marquei como concluído. Tem que lembrar, senão você não consegue avançar se não marcar. Procure por redes virtuais, então Virtual Networks, ou eu poderia clicar ali naquela sugestão que ele deu. Marquei a caixinha porque eu já achei o que eu queria. Clique em criar nova rede virtual. Create. Beleza. Complete as informações básicas para a nossa VNet de núcleo. Então, já vem selecionada a assinatura automaticamente, tá? Grupo de recursos. Se eu tivesse traduzido a página, poderia vir errado o nome do grupo de recursos aqui, ó. Então, grupo de recursos, eu vou criar um novo porque não existe. Eu olhei ali, ó, não existe o que ele está sugerindo. Então, vou criar um novo como ele está pedindo. Nome. Coloco lá o nome e sigo. Nome da rede virtual. Vai ser essa aqui, ó. Core Services VNet. Beleza. Região, ele está pedindo para deixar no east-west. Não muda a região. Siga a risca o que está aqui. A não ser que dê erro nessa, aí você tenta uma região mais próxima por conta de disponibilidade de serviço. Próxima etapa. Agora, endereço IP. Marquei a caixinha ali do que eu fiz. Próxima parte, IP, ó. Substitua a rede pré-populada IPv4 pelo espaço de endereço seguinte. Então, eu vou pegar aqui. Pode ser que, tá vendo? Algumas coisas no portal da Azure mudaram. A próxima etapa já não é IP, aqui mudou para segurança. O que eu vou fazer? Eu vou lá para onde ele está mandando eu ir. IP address, muda o padrão que ele deu para uma rede, para essa rede aqui, /16. Só que o /16 tem que ficar ali do outro lado. /16. Belezinha. Subrede, tá mandando, vamos ver se ele vai mandar mudar também. Adicione uma nova subrede com esse nome aqui, ou seja, eu não vou usar a subrede default que está aqui, ó, eu vou excluí-la. E agora eu vou add a subnet. Eu venho aqui, ó, subrede vai ser o propósito dela, né? Se fosse uma rede para Fire ou para Bastion, eu poderia mudar o tipo ali. Vou deixar esse padrão aqui. E aí o nome que ele está pedindo ali, ó, nome. Tem que colocar o que está pedindo aqui, ó. Subrede a primeira vai ser essa Shared Service Subnet. E aí o espaço de rede vai ser diferente, ó. Vai começar com 10, 20, 10, 0. Então 10, 20. Vai ficar dentro do range principal que eu já tinha criado, mas aqui, ó, 10, 20, 10.0, barra o quê? Tem barrinha de rolagem aqui, ó, se você não estiver conseguindo ver, tá? Barra 24. Beleza, tá certo.
E aí, essa é uma. Agora eu tenho outra subrede para criar, que é a subrede de banco de dados. Provavelmente ele vai pedir para eu criar máquinas virtuais, tanto na subrede de serviços gerenciados, quanto na subrede de banco de dados. Vou mandar a DD, a primeira rede, agora eu vou para a segunda subrede, que vai ser a Database Subnet. E aí, qual o range que ele está pedindo agora? É 10.20.20.0. Então, vou trocar aqui 10.20, 20.0. Barra 24 também, já está certo. Vamos ver se ele não está pedindo mais nada. Beleza? Para todas as redes virtuais precisa ter uma subrede. Lembra que esse IP deve ser reservado e deve ser considerado no seu planejamento. Ok. Adicionar. Já tenho as duas subredes, confiro. Tira print, tá, pessoal? Vai colocando esses prints de tela de configuração no Word. Fica melhor para você relembrar as etapas depois, quando você for revisar seus estudos. Eu tenho esse hábito, ou salvar no OneNote, ou em documentos do Word, tá? Faça isso por laboratório. Quem já fez curso comigo sabe que eu ensino que isso já te ajuda até a gerar uma prova de execução da atividade que você pode utilizar depois. Seja em postagens no LinkedIn, então, quando for fazer o laboratório, utilize também postagens sobre o tema, tá? Tags aqui não está pedindo nada, mas se pedir tem que colocar aqui. Ele está mandando só ir para a parte de revisão e criação. Detalhe, se eu tentar marcar uma etapa antes, sem ter feito a anterior, ele dá erro aqui, ele avisa, opa, você pulou uma. Então, eu tenho que verificar. Então, eu vou dar um review e create, que é o que ele está pedindo. Aí ele vai fazer a validação para ver se não tem nenhum erro, nenhum conflito. Enquanto isso, eu vou jogar no chat aí para vocês a chave de ativação desse laboratório. Ó, vocês vão acessar primeiro esse link aqui, ó, esse site. Acessar por janela privada para vocês verem como vai ser a sua experiência para ativar esse lab. Acessa esse site aqui. Aqui, ó. Sign in, entre com a sua conta pessoal da Microsoft. Não entra com a conta corporativa, nem da empresa, nem da faculdade, não, tá? Entra com a sua conta pessoal da Microsoft, a mesma que você usa no Microsoft Learning. Ou se você for usar cadastrar-se com código de treinamento, vocês vão usar esse código aqui que eu vou colar aí no chat, ó. Código do treinamento. Coloquei aí no chat. Você pode autenticar com a sua conta primeiro e depois você vai na opção de resgatar código de treinamento, que dá no mesmo, tá? Já tá aí, para quem quiser e puder. Quem tiver no celular, guarda, copia aí do chat e guarda para si, para ativar depois quando estiver em casa no computador. Quem tiver no computador já tenta ativar seu laboratório aí para não perder. E aí, beleza. Ali eu vou finalizar a atividade da criação da minha VM, ou da minha VNet, e aí só depois ir para o recurso e continuar as atividades de configurações que o laboratório for pedindo aqui. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Desculpa aí o próximo palestrante, eu acabei ultrapassando demais o seu tempo, mas eu espero que esta aula tenha sido valiosa para todos aqui presentes.